Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast com a companhia de quem? Da Bloco 7 Cervejaria, que é uma cerveja maravilhosa, e eu recomendo que vocês vão no site deles comprar essa maravilha, entrega em todo o Brasil, estão lá com cupom de desconto maravilhoso, você bota lá Planeta Bloco 7, 7 numeral, que é sensacional, tá certo? Estamos tomando uma aqui, e antes de eu apresentar o convidado para você, eu também queria falar, porque muita gente nos comentários perguntou pra gente, quais são aqueles livros ali atrás do convidado, que tá em cima da geladeira, não sei o que é, de quem que é. Eu queria te contar que é do Humberto Rosso, o Mensageiro da Alegria, que é aqui, esse rapaz que tá sempre aqui do meu lado, excelente convidado. Daniel, não ficou bom. Não ficou bom, merchan, vou te falar por que não ficou bom. Eu tô analisando agora o psicológico. Você falou assim, vou falar do seu livro. Eu falei, beleza, pode falar. Aí você falou, não, vou jogar pra você. Eu falei, não, eu não quero falar, entendeu? Porque vai parecer que eu tô querendo promover meus livros. Só que eu deixar só você falar, parece que eu tô fugindo de promover meus livros, aí fica pior ainda, entendeu? Então promova seus livros, Não Humberto. vou, porque, tem meus livros aí, quiser entrar no site. Porque Aonde? Que site? No meu site, humbertorosso.com e na Amazon. Só que porque quando você começou, eu já fiquei assim, eu vi até uma movimentação ali da Giovana. Porque você falou, estamos na companhia dela, maravilhosa. A Giovana até se mexeu na cadeira ali. Ajeitou. E aí você falou, bloco 7, cervejaria. Eu me preparei e era cerveja. Mas a Giovana também, vamos jogar. Mas agora eu vou jogar pra Giovana. E tão maravilhosa quanto a companhia da Bloco 7 cervejaria é Giovana Fagundes. Que bom. Você viu que é um link. É uma coisa que eu aprendi com os grandes apresentadores de televisão. Como é que você tá, Giovana? Tudo bom? Tudo bem. Não estou tão bem porque não estamos vacinados, mas estou bem. Estamos quase lá. Sim. Eu espero, né? Se nenhuma catástrofe acontecer até lá... Eu acho que já aconteceram várias. Então, mas eu sempre penso bem, positivamente do futuro. Eu acho que vai melhorar. Eu sempre falo assim, eu reparei que desde março eu tô falando assim... mas mês que vem tá tudo normal já. E todos os meses eu tô tipo... mas 2 meses a gente... E já faz um ano, tá ligado? Mas pra você não tá normal, não? Ih, eu tô pegando festa todo dia, beijando geral na boca. Que isso? Você pegou? Não. Não, mas é porque pra muita gente tá normal, você sabe, né? Sim. Mas eu sou o contrário do Daniel, porque eu falo que tá ruim. O Daniel sempre fala que tá bom, eu sempre falo que tá ruim. E aí, nesse meio ponto, rola menos frustração dos dois lados, entendeu? Porque o pessoal, é isso, quando você vai me dar uma notícia ruim, o que você faz? Você dá uma notícia muito pior, aí você fala que é mentira, não parece tão ruim quando você conta a verdadeira. Eu faço isso desde o colégio, que eu falava pra minha mãe, tirei 1 na prova de português. Ela fala, 1? Eu falei, tô brincando, é 3,5. Ela fala, então tá mais de boa, né? Mas isso é marketing, você sabe, né? Total. Funciona isso, cara. Funciona até no coraçãozinho do Humberto, imagina. Exato. Dá uma aquecida, não é? Funciona. E vou falar pra você, abrindo meu coração, porque eu abro meu coração aqui nesse podcast. Queria lembrar um momento, um fato. Pra começar, antes de te elogiar, eu vou contar que eu não gostava de você antes de te conhecer. Antes de conhecer eu já não gostava. É verdade. Você sabe disso. Eu fico um total de 0 surpreendida. Você sabe que todo mundo me odeia quando me conhece, inclusive minha mãe. Então, o que eu ia dizer é que eu não costumo gostar das pessoas, mas você eu tinha raiva, realmente. Mas é por alguma treta? Não, é porque tem uma moça que parece muito com você. E quando ela veio de outro estado também, ela marcou um show com o Daniel. Foi. E aí, no Beverly. No dia do show ela não apareceu. Eu falei, nossa, que menina marcou show, veio de um outro estado, marcando show. E aí descobrimos por que ela não foi no nosso show. A gente viu um story ela em outro show, num show melhor. Arrumou um show melhor e nem avisou. Extremamente plausível. Faz sentido? É bom pra carreira dela? mas o mundo vai virar, Daniel. Já ter avisado, né? O mundo vai virar. E aí eu já odiava a Giovana, nem era a Giovana. Não era. Né? Não, e era engraçado, porque aí uma das duas passava e ele falava, essa mina aí, né? Falava mal. Falava, mano, não é essa mina, Humberto. São 2 minas diferentes, caralho. Não é essa mina, não sei o quê. Acho que você cortou o cabelo. Aí mas eu fico até feliz de você ter me odiado por eu ser uma outra pessoa. Porque geralmente me odeiam por eu ser eu mesma, assim. Não foi o caso. Não foi o caso. Na verdade, e aí sim, agora conta a experiência marcante onde eu te elogio. Uma vez estávamos num pós-show na padaria... Boston Bakery ali no Itaim. Não devia ter falado, né? E aí, eu e o Daniel fazendo vários projetos, que a gente fez muita coisa fracassada. Não que isso aqui não seja, mas eu acho que a gente tá evoluindo um pouco. E aí, Giovana, garota nova de comédia, audaciosa, deu um puto esporro. E na época eu até falei, olha, eu já não gostava dela sem saber que era ela. Agora já achei um pouco ousada demais. Mas depois, pensando, eu falei, olha, ela tinha razão. Ela disse... Porque naquela época a gente só estava preocupado em ficar bom no palco.
Né? A gente só queria ficar bom no palco. E a Giovana falou, mas o que vocês estão fazendo pela carreira de vocês? Porque não é só ficar bom no palco. Existe um universo em volta disso. E isso demonstrou muita consciência desde aquele momento. E aí eu abro essa pergunta, como você veio com essa consciência? De onde veio essa consciência? Porque você tem, quanto, 23 anos? Ei, me respeita, 26. 26. Eu achei que era mais Muito nova. mais então, madura. acho que tá tudo bem. Então tá pareando. E como é que é o dia a dia da Giovana? Como que ela levanta, balança o cabelo, que nem eu fiz pro Afonso, arruma o coque e vai fazer suas coisas para esse objetivo final? Então, tem uma parada que eu não sei exatamente de onde mas eu acho que eu tenho uma veia meio empreendedora, assim. Tanto que na época da faculdade, muito antes de pensar em ser comediante, eu já era atriz, porque eu já sou atriz desde os 12, mas muito antes de pensar em ser comediante, qualquer coisa do tipo, eu abri uma loja virtual, porque eu sempre desenhei, né? Tipo, eu sempre fui muito ligada a tudo que volta pra arte, assim. Eu sempre fiz dança, eu sempre gostei de pintar, de desenhar, eu tenho habilidade pra desenho, é só porque eu realmente não pratiquei nunca mais na minha vida, mas se eu quiser voltar, eu consigo fazer. E aí eu tinha isso de desenhar, de fazer essas coisas, e um amigo também tinha. A gente montou uma loja online, foi uma sugestão minha de falar, vamos fazer uma loja virtual em que a gente vende camiseta, caneca, cadernos, produtos personalizados que a gente desenha, que a gente faz, e aí a gente faz pra pessoa, e era pra ser uma pegada bem artesanal e bem personalizado mesmo, assim. E eu pensava em tudo. Aí eu estudei marketing de vendas, aí eu estudei como se posicionar na internet, um monte de coisa que eu achava muito interessante pesquisar e que eu queria muito fazer. E no final a loja foi um fracasso e a gente fechou. Ou seja, estude. E aí, tipo, eu não toquei isso e hoje eu vejo que claramente não era pra ter tocado. Mas assim, eu sinto que eu já me interessava por isso e já gostava disso na época. E hoje, analisando como eu pensei, como eu meio que projetei minha carreira nesses tempos, desde quando eu quis ser atriz pra até agora, sempre foi pensando muito com esse outro olhar, sabe? Assim, de como eu me posiciono, como eu faço, o que atinge mais gente, o que vai dar certo. Então, assim, eu era atriz em Florianópolis, que não tem mercado, que não é um lugar onde você consegue ser um ator bem-sucedido, entendeu? Só tem, tipo, publicidade e alguns trabalhos pra TV ou, sabe, minissérie, umas coisinhas, mas assim, muito mais local, muito pequeno. E aí, o que eu pensei na época? Eu falei, cara, eu não posso ficar esperando. O dia que me deu a virada de chave foi abriu um teste pro Porta dos Fundos e eles estavam selecionando pessoas do Brasil todo, qualquer profissão, qualquer tipo de pessoa, pra entrar pro elenco. E aí eu fiz um roteirinho, eu gravei num estúdio de uma amiga que era fotógrafa e mandei pra eles. Só que na hora que eu mandei, eu falei, cara, eu não tinha que estar mandando material pro Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos tinha que fazer uma reunião em que eles queriam selecionar uma menina pro elenco e colocar na mesa as opções que eles tinham e eu tinha que ser uma das opções. Era isso que eu pensei na época. Então, assim, eu não tenho que mandar meu currículo pra eles e fazer eles saberem que eu existo. Eu tenho que já existir e já ser uma possibilidade. Porque daí, se eles não me chamarem, beleza, mas uma outra vai me chamar, o outro vai me conhecer, sabe? Tipo, então, eu já fui muito determinada nisso. Aí eu fiz um canal no YouTube com uma amiga, só que essa amiga não era atriz, não era nada, tanto que ela saiu depois. Aí, depois desse canal no YouTube, que eu ainda continuei mais um tempo tentando fazer coisas, paródia, vlog, não sei o quê. Aí eu resolvi fazer personagem pro meu Instagram. Aí eu fazia personagem de Florianópolis com sotaque de manezinho e tal, que pra galera é muito engraçado, o regional. E aí fechei parceria com uma página de Florianópolis. Então, assim, eu fui vendo que ao longo do meu trabalho, eu não sei se consciente, inconsciente, enfim, mas eu sempre fui pensando nisso, sabe? Tipo, como eu cresço, como eu chego em mais pessoas, o que é mais certeiro, o que vai dar mais resultado, sabe? Então eu sempre tive essa preocupação e já faz algum tempo que eu tomei essa consciência de que a internet é o lugar. Então, assim, não tem como, por mais que eu seja a melhor comediante do mundo no palco, se eu não trabalhar, né, no nosso cenário Brasil, se eu não trabalhar a internet, se eu não trabalhar a rede social e tudo mais, o que eu faço com isso, entendeu? Aí eu tenho um show brilhante de 1 hora e ninguém sabe quem eu sou. O que eu faço com esse show? Então eu acho que eu sempre tive essa pegada de tentar enxergar esse todo e olhar pra tudo, assim, sabe? Então, mas, por exemplo, isso eu acho interessante, assim, e pra complementar a pergunta dele. Por exemplo, a Anitta
pra mim é genial, assim, no sentido de ela sabe mexer as peças no tabuleiro de uma maneira estratégica que sempre acaba... Por exemplo, eu nem quero entrar na polêmica, tá? Eu nem sei se é verdade ou não. Mas aquela treta que ela teve com o Léo Dias, eu fiquei sabendo, assim... De orelhada, não sei mesmo. Mas vamos supor que seja verdade, que ela pagava pra sites de fofoca falar dela e tal. Eu acho isso, as pessoas falam, nossa, eu acho genial. Eu falo, caralho, essa mina sabe mexer as peças no tabuleiro, no backstage e no palco, perfeito. Essa mina realmente sabe administrar a carreira. Eu e o Humberto, por outro lado... A gente é muito experimental. A gente quer fazer um negócio artístico, não sei o quê, que vão 13 pessoas, entendeu? É isso, e a gente é o começou problema. a mudar a mentalidade muito naquela noite. Depois a gente teve uma grande discussão sobre essa sua fala. Inclusive eu lembro que ela falou assim, tá, legal, vocês estão ficando bom no palco, mas quem que tá vendo? E isso ecoou na gente. Você falou Na pra hora mim... eu pensei, que escrota de merda. Volta pra Florianópolis. Mas depois fez sentido, Daniel. depois a gente ficou, realmente, a gente... Cara, o mais engraçado é que eu não fazia ideia real de que eu tinha falado isso, porque eu não me lembro dessa fala. Não, porque a gente discutiu horas depois. E eu não fazia ideia de que tinha repercutido desse jeito, mas eu fico muito feliz que tenha. Mas depois daquilo, a gente começou a pensar de maneiras muito maiores. A gente falou, mano, a gente pode estar continuando a fazer o show, mas a gente tem que estar na internet com alguma coisa que seja relevante o suficiente pra levar a gente no nosso show também, porque a gente não aguentava mais dar VIP, tá ligado? Então, por exemplo, uma coisa que eu até ia comentar sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira hoje, foi muito mais esse processo inverso de vocês. Porque o processo de vocês qual era? Eu vou ficar muito bom no palco, eu vou me aprimorar no palco, e não que eu não esteja preocupada em ficar Claro. bom e me aprimorar. Óbvio que eu estou. Mas, assim, o processo de vocês seguir uma cronologia que é, eu vou ficar muito bom no palco. A partir do momento que eu ficar muito bom no palco, eu começo a conseguir conquistar minha base de fãs. Eu acho que os dois trabalhos levam tempo. Quanto tempo de fato vai levar depende muito de você. Depende de muitos fatores, na verdade, mas acho que depende muito de você. Eu não acho que você precisa necessariamente ter 10 anos pra ficar bom no palco. Assim como eu não acho que você necessariamente precisa ter 10 anos pra ter 1 milhão na internet, né? Certo. Então, a cronologia de vocês é essa. E a minha cronologia é: eu preciso alcançar pessoas, eu preciso mostrar o meu trabalho e eu preciso ficar boa no palco. E lógico que em paralelo a eu estar fazendo conteúdo e eu estar, né, angariando fãs, seguidores, enfim, em paralelo a isso, eu também tô tentando melhorar como comediante, também tô tentando evoluir com comédia, com tudo que eu faço. Mas assim, o motivo de eu ter estreado meu solo, por exemplo, eu fiz o meu solo a primeira vez, que foi só o juntado de tudo que eu tinha pra ver quantos minutos dava, acho que era 26 de dezembro de 2019. Eu não fiz meu solo porque eu achei que eu tava pronta pra um solo. Eu fiz meu solo porque eu entendi que se eu não fizesse meu solo, eu ia perder dinheiro. Então, eu falei, eu preciso ter um show solo, porque tem pessoas querendo assistir esse show. Eu já tinha não sei quantos mil seguidores, e eu senti que, pelo menos em São Paulo, pelo menos em alguns lugares, tinha gente querendo ver o meu solo. Claro. Eu precisava ter um produto. Se eu não tivesse o produto, eu ia perder só o gap do que tava acontecendo, sabe? Então, eu estreiei esse solo por causa disso. E eu tô rodando com esse solo hoje. Esse solo não é a coisa mais incrível que você vai ver, e não é o meu trabalho finalizado do tipo, eu tenho orgulho pra caralho desse solo do jeito que ele tá. Mas eu vou falar pra vocês, eu tô muito satisfeita com esse solo. Porque ele está melhorando, ele está sendo arredondado, e eu sei que ele tá fazendo a galera rir pra caralho em 1 hora, entendeu? E eu sou o primeiro, né? Porque a gente, não, é sério, porque tem na cena brasileira uma coisa do tipo assim, o solo já é o super... E não necessariamente, cara, o solo lá fora, o cara roda com o solo, beleza. Mas, por exemplo, que grava um especial, cara, às vezes o cara demora 10 anos, já é o 8º solo dele que vira o primeiro especial, sabe? Não tem Exato. essa coisa, esse peso do... Precisa estar perfeito já. Exato. Stand-up é... Eu acho que a gente tem muito essa cobrança, e eu sinto que o meio impõe muito isso, sabe? Como se a gente tivesse prazos. Eu sinto, pelo meu trabalho, que eu fui uma pessoa que bateu de frente com esses prazos e falou, não tem prazo. Sacou? Porque de comédia stand-up, eu tenho 2 anos e meio. E eu estou rodando com o meu solo. Se eu te perguntasse 2 anos e meio atrás, daqui 2 anos e meio, eu no meu primeiro show de open mic, daqui 2 anos e meio, eu posso estar rodando com o meu solo no Brasil? Você ia me dizer sim ou não? Não. Já falaria agora. Inclusive. Provavelmente não. Falaria agora, você não devia estar. Não, mas eu acho diferente. Eu acho que... Por quê? Porque numa história comum da comédia, a pessoa ela vai ter público já quando ela já tá no segundo solo, terceiro solo.
Então eu não falaria não, mas quando você aconteceu e você é proveniente... Porque tem várias hipóteses, mas, por exemplo, um cara virou famoso e aí ele quer começar no stand-up. Pra esse cara eu falaria, nem começa. Porque, mano, depois que você é famoso, você aprender a escrever, a não ser que alguém escreva pra você e tal, uma coisa diferente. Mas você aprender a escrever, seu ego, cara, ele não vai aguentar. Porque você já tem uma fanbase foda e você vai ter que subir pra fazer 5 minutos no show esquisito pra tomar água. Não, eu concordo 100%. Entendeu? Mas a questão é, eu era uma pessoa que já trabalhava com comédia desde os meus 12 anos. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. E precisa ser levado, gente. Porque quando a gente fala assim, ó, você só vai ficar bom no palco depois de 5 anos fazendo, a gente tá pensando em quem? A gente tá pensando no João, que era revendedor da Rinodê? Porque o João, revendedor da Rinodê, talvez leve 5 anos pra realmente ficar bom no palco. Agora, a Tata Werneck, acho que nunca fez, não sei se já fez ou não stand-up, mas se a gente pegar a Tata Werneck hoje e colocar pra fazer stand-up, a chance de ela fazer 5 minutos bons é muito grande. Claro. Porque ela tem uma bagagem. Então, assim, o fato de eu ter saído desde os 12 do teatro e trabalhado com comédia dos 12 até então, fazendo roteiro, dirigindo, fazendo personagem. Tudo bem que stand-up não é personagem, mas a pessoa entende a dinâmica, a pessoa entende qual é o time, a pessoa entende o que é engraçado, o que não é, e vai aprimorando. Então, assim, eu já tinha uma bagagem, sabe? Isso foi uma coisa que eu troquei ideia com a Stephanie uma vez, porque a Stephanie falou, a galera tem muito preconceito com ator, com atriz que começa a fazer stand-up. Porque, tipo, mas você não tem palco de stand-up. Mas fulano, em pouquíssimo tempo, apresentou tal coisa ou ganhou tal coisa. Só que, cara, não dá pra invalidar tudo que a gente teve de bagagem até então, que conta muito. Só o fato, mesmo se eu não trabalhasse com comédia, só o fato de eu já fazer teatro, se eu fizesse só drama, eu já tenho uma segurança e uma presença de palco que o cara do RH não tem. O improviso. Mas a questão é que o ser humano, ele quer fazer uma fórmula, né? Uma cartilha de, com 5 anos você já vai estar escrevendo bem, com 10 anos você vai ter uma persona mais definida, que numa média, isso é baseado numa média, mas assim, por exemplo, o Seinfeld no 2º ano de carreira dele já tinha aquela persona. Ele bateu essa meta. O Ed Murphy, com 5 anos de comédia, ele já era, mano, gigantesco. Então é lógico que cada um vai cumprir o tempo que for. Porque às vezes o CK demorou 25 anos pra ser o CK, sabe? E assim, aqui a gente se baseia muito, acho que por a gente estudar há muito tempo esse tipo de mercado, que é o mercado americano, que tem todo esse processo onde a internet não é tão importante, ou não era até certo ponto. Então lá o cara se desenvolvia muito no analógico, era uma coisa muito de boca a boca até chegar na TV. Ainda tem, né? Os grandes ainda não têm redes sociais não tem fortes, Instagram, é uma outra coisa. Mas aqui não. E aí quando a pessoa, seja com quanto tempo de comédia for, começa a ter que se virar sozinha por 1 hora no palco, com pessoas que gostam, que já entendem mais ou menos o pensamento, fica muito mais fácil dela se desenvolver. Claro. Porque ela tem um pouco mais de liberdade ali. Então o nosso mercado funciona de um jeito diferente, né? É muito difícil impor uma regra. É que na real, o que eu ia perguntar eu acho que na sua carreira você fez coisas muito legais. Você fez o programa do Hassum, né? Do Leandro Hassum, você fez Pânico, você tem um canal forte pra caramba. E eu queria entender mais ou menos... E, por exemplo, você tem uma parada... Você faz seus vlogs também, né? São vlogs? Eu não sei se chamam de vlog. É tipo Depende, vlog, você né? tá falando dos conteúdos do Instagram agora, é isso? Mas teve uma época que você fez no YouTube também. Eu fiz no YouTube, quando eu tava com essa minha amiga, que eu falei que eu achei que era uma boa dinâmica, uma dupla, falando de coisas aleatórias no formato de vlog. Eu fiz durante um tempo, 1 ano mais ou menos. Ela saiu... E aí depois eu voltei a fazer sozinha. Fiz várias coisas. Fiz até receita de bolo fit, gente. Vai lá ver. É incrível. E aí, tipo, eu fiz várias coisas ao longo desse período. E aí eu cheguei a fazer vlog sozinha também. E, nossa, tudo um sucesso. Minha mãe amava. Então, mas calma. Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Tem um vídeo especificamente que deu muito certo no YouTube. Talvez você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que era alguma coisa sobre feminismo. Assim, ó. O que rolou no meu YouTube? Eu fiz vídeos pro YouTube durante bastante tempo. Aí ninguém via. E eu falei, e não dava dinheiro. E eu gastava bastante tempo pra produzir aquele conteúdo. E eu sempre tive uma visão muito insistente, assim, sabe? Tipo,
Não, vou fazer, vai dar certo, uma hora vai virar, tem que fazer, tem que tentar, tem que não sei o quê. Eu sempre fui assim. Só que aí, tipo, depois de muito tempo fazendo, tipo, 2 anos fazendo, ninguém vendo, sabe? Sem dar retorno, eu larguei de mão. Falei, ai, na real, tá bom, entendi, YouTube, entendi que você não quer me ajudar. A vida te chuta, né? Eu vou tentar quem me queira. E aí eu fui pra outras opções e larguei. Eu larguei, assim, tipo... Sabe aquele negócio que te ensinam que quando tem uma pessoa interessada em você, você para de mostrar interesse e ela corre atrás? As redes sociais são uma pessoa interessada em você. Porque quando você liga o foda-se, isso sempre aconteceu comigo. Quando você liga o foda-se e fala, ai, tá bom, cansei, não vai dar certo. Passa 3 meses e do nada dá certo. Tipo, isso foi muito o que aconteceu comigo, tanto com o YouTube quanto com o Facebook, assim, ó. O YouTube eu falei, mano, cansei, tá, entendi, não vai rolar, tá bom, ei, bola pra frente, outra coisa e tal. E larguei de mão. Aí, tipo, uns meses, assim, depois, um amigo meu comentou, nossa, aquele seu vídeo, porque eu tinha um vídeo que era tutorial do beijo na boca. Nossa, esse seu vídeo... Tutorial. Clickbait. Ela não dá beijo na boca, ela dá aula, né? A pessoa humildona. Gente, agora eu vou ensinar pra vocês como beija de língua. Imagina a Giovana na balada. Incrível. Nossa, o cara dá um beijo no cara e fala... Amigão, dá uma olhada nesse vídeo aqui, a gente volta a se beijar em 5, vou pegar uma bebida. A menina anda com um flyer, que tem os passos, sabe? Tipo, primeiro a língua vai pra direita. Aí, eu fiz esse vídeo, óbvio, clickbaitaço, que não funcionou. Tipo, na época, sei lá, 10 mil pessoas viram, mas 10 mil visualizações não era. Ai, que grande marca. E aí, eu fiz esse vídeo... E o meu amigo comentou, esse vídeo tá muito legal. E é um vídeo que, se vocês forem assistir, eu não fazia stand-up na época, eu não tinha base de comédia, vamos assim dizer. Mas é um vídeo que tem coisas engraçadas. É um vídeo que, em muitos momentos, é engraçado, assim, sabe? Algumas piadinhas que eu faço, uma comparação ou outra. E aí, do nada, esse vídeo, tipo assim, tinha batido, acho que 100 mil. Esse meu amigo veio falar assim, Giovana, acabei de assistir esse seu vídeo e bateu 100 mil visualizações, né? Aí eu falei, 100? Não, 10, né? Você errou. Ele falou, não, 100. Aí eu, 100? Aí eu peguei e fui entrar no YouTube e tinha 100 mil. Do nada, num canal que até então tinha 5 mil inscritos. E eu falei, oi? O que tá acontecendo? E aí foi quando eu resolvi tentar voltar a fazer conteúdo pro YouTube, e foi mais ou menos, eu não vou agora lembrar exatamente a cronologia dos fatos, mas foi mais ou menos nessa época que rolou o lance da Kéfera ter ido no programa Encontro da Fátima Bernardes e ter falado me interrupting, mansplaining. E aí eu peguei e fiz uns stories. Esse moleque tem um pouco de pena dele. Eu fiquei com dó dele também. Ele é um coitadinho. Ele não tava nessa intenção. Claramente. Eu queria fazer uma pergunta. Nossa, esse moleque é tipo muito meu ex, assim, sabe? Quando a gente entra em umas discussões sociais, ele fica tipo, nossa, mas eu nem tava pensando isso. Triste. Eu nem queria ser machista. E aí, tipo, a Kéfera falou essas paradas. E eu, na época, fiz uns stories falando, gente... E, tipo assim, ó, eu nem sei se o pensamento que eu tenho hoje é o que eu tinha naquela época. Eu tenho muito receio, isso é muito real, de assistir esse vídeo da Kéfera e olhar e falar, caralho, não tinha razão. Fez sentido. Eu tenho muito receio, tá? Porque teve um cara que mandou mensagem pra mim esses dias falando, eu esperava aquela Giovana, que na época da Kéfera falava sobre entender os homens. E hoje em dia eu já tô meio tipo, não sei se eu quero entender os homens. Mas, A gente muda, porra. O público também tem que entender, né? Mas assim, óbvio que eu sei que eu não dei um discurso bosta, tipo assim, eu sei que eu não caguei no rolê, mas eu acho que eu já estou com uma outra opinião sobre. Se acontecesse o mesmo fato hoje, eu já mudaria de opinião em relação ao que eu falei. Sim. Mas esse vídeo foi um vídeo que eu só fiz porque eu fiz esses stories no meu Instagram dando minha opinião e muita gente falou, Giovana, posta isso no YouTube. Eu queria muito ter esse vídeo no YouTube pra compartilhar pras pessoas. Eu acho que esse conteúdo tem que estar no YouTube. Porque é isso, o Story é uma plataforma massa, é uma ferramenta legal, mas some depois de 24 horas. Você põe no destaque, mas quem que vê destaque? Quase ninguém vê. Só o crush, né, talvez. Ou a pessoa que acabou... Não, mas isso acontece. A pessoa que acabou de chegar na sua página, ela não conhecia seu trampo e ela resolve que ela quer ver tudo de você. Isso acontece. E aí a pessoa vai em todos os seus stories e vai ver tudo que você posta e tal.
Mas, no geral, os stories é um conteúdo que você perde, que some e ninguém mais encontra, né? As ferramentas trabalham de uma forma muito diferente. O YouTube, você tem uma busca. Se você for dentro do YouTube e pesquisar, por exemplo, vamos pegar o assunto que tá em alta agora, o caso da LipoLed. Se você pesquisar LipoLed no YouTube, você vai ver 1000 pessoas comentando sobre a menina que faleceu na semana passada. Se você for no Instagram e digitar LipoLed, vai vir fotos de clínicas e de antes e depois, ou de meninas que... Ou a Juliana, underline 96, underline Amorim, que mora em Salvador e postou uma foto assim, escrito LipoLed, sabe? Com a hashtag. Então, você não consegue encontrar os conteúdos que você quer, sacou? Foi muito possível, né? A Juliana, underline 96, underline Amorim, acabou de fazer uma LipoLed, quer mostrar pra galera, né? Eu acho isso muito engraçado, porque é uma coisa que se eu fizesse, não que seja o caso, mas se eu fizesse, não é uma coisa que eu teria orgulho de postar e falar, deu certo, galera, tá ligado? Mas hoje é status, né? Porque se você fez a lipo que sei lá, não vou lembrar o nome agora de alguma celebridade, mas sei lá, você fez a lipo que a Juliana Paz fez. Então, oh meu Deus. Mas assim, a questão é, eu postei no YouTube, porque eu entendi que no YouTube o conteúdo ia durar muito mais tempo, ia alcançar muito mais pessoas, as pessoas insistiram muito, foi pressão do público, senão eu não teria feito. E aí eu joguei no YouTube, mais ou menos o que eu pensava, só que formatado melhor, mais bem editado e tal. E do nada, esse vídeo bateu muita visualização. Eu não sei se esse vídeo tem 1 milhão hoje, mas se não tem, ele tá muito perto de 1 milhão. E foi um vídeo que deu um up, assim, do nada no meu canal. E foi justamente o rolê de eu ter falado, entendi. Então o YouTube não desistiu de mim. Foi só ter dado um gelo. Sabe? Então foi isso, assim. E aí o YouTube começou a me recomendar muito. Depois que eu comecei a postar os stand-ups, deu uma virada, assim. Eu entendi que eu achei o formato, porque cada plataforma tem um formato. Então, o que funciona no Instagram não é o que funciona no YouTube. O que funciona no YouTube não é o que funciona no Facebook. O que funciona no Facebook não é o que funciona no TikTok. Você tem que entender que são muitos formatos diferentes. São públicos. Essa é a verdade. São públicos diferentes. Por isso que as coisas funcionam diferente. Então, eu vejo, por exemplo, que a galera que me segue hoje no Facebook, que também foi um rolê assim, ó, do nada. Eu tava no meio da quarentena, fazendo os vídeos pro Instagram. Como que começou? Os vídeos do Instagram, esse que provavelmente achei que você tinha falado, que era um formato meio vlog e tal. Eu fiz um vídeo pro Twitter, que era falando sobre o término do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza. Aí eu fiz esse vídeo pro Twitter, que tinha 2 minutos e 20. E aí, nesse vídeo, eu pensei, acho que no Twitter eu vou acertar o público. E aí eu postei e não acertei ninguém. Aí eu falei, já tá gravado, eu vou postar no meu Instagram. E postei no IGTV. Mas assim, sem expectativa nenhuma. Falei, gente, não funcionou no Twitter, não vai funcionar no Instagram. E tá pronto, né? Já tá feito, é só fazer o upload, não tem por que não botar. Aí eu botei. E o motivo que eu fiz foi, eu vi as pessoas discutindo e falei, gente, ninguém tá falando nada com nada, pelo amor de Deus. Eu acho que eu preciso dar uma opinião pra falar, oi, galera, vocês estão falando um monte de bosta. Aí eu peguei, gravei esse vídeo, postei no Instagram. E aí, no Instagram, que não era o meu foco, que eu não imaginei, que eu não iria postar, deu muito certo. Aí, tipo, em 2 dias, bateu, tipo, mais de 100 mil visualizações, do nada. Claro que eu já tinha uma base de seguidores, não era como se eu tivesse postado num perfil com 1000 seguidores, mas era um número muito alto pra mim, na época, ter batido 100, 150 mil visualizações no IGTV. Muito. E aí eu fiquei tipo, eita, achamos um formato. Aí eu falei, então tá, entendi. Teve até um amigo meu, que é cantor de uma banda bem conhecida e tal, que mandou um direct falando, pô, muito massa esse vídeo, achei muito bom o jeito que você falou, não sei o quê. Falei, é isso mesmo. É desse jeito que tem que falar. E aí eu peguei e comecei a gravar os próximos vídeos. E aí eu já fui, tipo assim, já ficando atenta, tipo, qual é o próximo conteúdo que eu vou gravar. Uma mina me mandou uma mensagem no Instagram falando, Giovana, você viu o filme 365 Dias? Falei, oi? Não, que filme? Porque eu sou sempre perdida nas notícias. As pessoas acham que eu tô muito antenada. Eu só sei o que acontece na minha vida. Essa é a grande verdade. E aí ela... E já dá trabalho, né? E já dá muito. Às vezes eu perco as coisas da minha vida, sabe? Tipo, gente, aconteceu isso, E aí eu recebi esse direct... E a menina falou do filme, eu falei, mas será que a galera sabe desse filme? Porque, né, perdida. Será que a galera sabe desse filme? Ela falou, Giovana, esse filme tá todo mundo comentando. É tipo o novo 50 Tons de Cinza, você tem que falar. E aí eu, tá bom, vou assistir.
Aí assisti, toquei uma siririca e gravei o IGTV. Não, porque o filme é, tipo, 5 minutos de começão pra caralho, de, tipo, pornô, assim, explícito. Só que o filme é muito cagado, em 10 milhões de coisas. E tanto é que o começo do meu IGTV, e eu já sei que os 15 primeiros segundos é o que a galera compartilha nos stories. Então, se eu for interessante nos primeiros 15 segundos, a pessoa vai clicar e vai assistir. Se você for ver o começo desse vídeo, já é eu falando... Assisti 365 dias e fiquei muito feliz de não ter visto do lado do meu pai. Porque depois toquei uma siririca. Mas a gente precisa conversar sobre esse cara. E aí... A parte triste dessa história é que eu peguei minha avó assistindo esse filme uma vez sozinha na casa dela. Eu juro por Deus. Juro por Sério? Deus. Eu entrei na sala, tava uma cena numa putaria pesada, assim. Eu olhei, entrei, porque a sala entra por trás do sofá. Eu olhei assim, falei, vó, o que você tá vê? fazendo aí? Ela tomou um susto. Quase que eu matei a velha. Você vê que quando assiste o filme, até a sala vira muito sexual e ela entra por trás do sofá, assim, ó. E eu falei no ouvido da minha avó. Tô zoando. Então, e aí eu fiz. E aí, tipo, quando eu fui fazer esse vídeo, eu já pensei um pouco mais. Porque o do Whindersson e da Luísa foi um vídeo que eu falei o que eu queria falar, só, assim. Eu não planejei muito. É um vídeo que eu acho que não tem piada. Se tem piada, tem uma ou duas só, assim. Era um vídeo curtinho, muito papum, trocar ideia aqui. Aí, quando eu fiz esse outro, eu já falei, vou tentar botar coisas engraçadas. E todos esses vídeos que eu posto no meu IGTV, mesmo os que eu trato de assuntos mais sérios, são vídeos que eu sempre penso que eu quero que seja engraçado, eu quero que seja leve, eu quero que seja uma coisa descontraída de assistir. Eu não quero que a pessoa assista e fale, ah, porra, puta saca essa mina falando esse bagulho. Não, eu não quero isso. Então eu fui achando formas de inserir a comédia nos assuntos que eu achava muito relevantes, sacou? E eu tô, tipo, adorando fazer esse conteúdo. E agora eu já tô num nível que eu não me desprendi disso. Eu ainda quero que seja um conteúdo fácil e um conteúdo engraçado. Então, se você for assistir a maioria dos vídeos, tem piadas em muitos momentos, mas tem vários momentos que é só um papo sério. E funciona, né? Muito! Porque, por exemplo, eu lembro quando talvez um dos primeiros vloggers mainstream do Brasil, o Felipe Neto, vai falar do Restart. Foi a primeira vez que a minha opinião eu ouvi repetida pra mim mesmo de uma maneira bem articulada. Exato. E isso faz muita diferença. E aquilo ali, se tem comédia ou se não tem comédia, é um pouco irrelevante, porque é um jeito de você também, além de se divulgar, promover e mostrar qual que é a sua opinião na real e agregar pessoas que pensam de um jeito que mais ou menos parecido com o seu ou não, mas não importa que queiram ouvir você falar, vão comprar esse ingresso também. Porque falam, cara, mano, se ela é assim no Instagram, como é que é no palco com a promessa de ser engraçada? Puta, entendeu? Ela potencializa. Mas o que eu ia falar é que, tipo, na real, nessa que você falou pra gente, mas vocês estão sendo vistos aonde? Foi mais ou menos aí que o Pânico, por exemplo, chamou você, ou não? Então, o Pânico... eu só queria fazer um adendo do que você comentou, que hoje eu tô muito satisfeita com o meu trabalho e com o que eu tô fazendo, tanto no palco quanto na internet, que é um rolê que eu me sinto feliz como ser humano, porque é extremamente gratificante pra mim receber mensagens de pessoas falando muito obrigada. O que você tá fazendo mudou a minha vida. E eu não recebo uma, nem duas, nem 10. Eu recebo muitas mensagens de homem, de mulher, de tudo que vocês podem imaginar. Que não é sobre stand-up, mas que é sobre o que você fala, o que você comunica. E eu já entendi há algum tempo que, mais do que uma comediante, eu sou uma comunicadora. E é óbvio que eu quero tratar tudo sempre com comédia, de uma forma divertida, de uma forma leve, de uma forma fácil e acessível. Mas, antes de qualquer coisa, eu me sinto bem quando eu comunico o que eu acho que eu preciso comunicar, sabe? E aí, quando eu recebo esses feedbacks da galera, e isso tá sempre atrelado a você é engraçada, porque a maioria das pessoas que me seguem me acha engraçada, mesmo tratando de assuntos sérios, pra mim é tipo, deu tudo certo. Tem gente que não sabe que eu faço stand-up, mas não tem problema, vai saber daqui a pouco, sabe? Daqui a pouco vai ter uma notificação do meu show, daqui a pouco vai ver um Reels meus de stand-up, daqui a pouco... E vai entender e vai saber que eu sou o comediante. Só que essa pessoa já gosta de mim como pessoa, já compartilha os meus conteúdos porque eles são relevantes, eles são legais, e já me acha engraçada. Então, pra essa pessoa ir me assistir...
é isso. Eu acho que isso é até mais importante. A gente sempre fala aqui a fala do chapéu, né? Que o cara tem que ser interessante, ele não tem que ser necessariamente engraçado, ele tem que ser interessante, você tem que querer ouvir. E eu acho que é isso, a pessoa gostando, se sentindo representada, havendo uma conexão entre vocês, a pessoa não vai no show do cara mais engraçado, do cara que tirou mais risada, vai no show que fala o que ela precisa ouvir, com o que ela consegue se projetar e tal. Eu acho que isso é até mais importante, assim. Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com esse assunto. Peraí, deixa eu só Mas responder. só que você tem a pergunta do pânico. Mas eu queria falar... Exatamente, tem a pergunta do pânico. Mas calma. Eu queria falar... Tô Tem a pergunta do pânico. Do pânico. All interrupting, que é homens e mulheres interrompendo todo mundo. Então, mas o rolê do pânico agora, que eu acho que eu consegui resumir bem como eu tô me sentindo agora nesse momento. Mas o rolê do pânico é... O Delari é o produtor do Pânico, ele fazia alguns shows na Zona Leste e tudo mais. E eu tava no rolê, que foi o meu rolê todo do começo, que é preciso fazer show a qualquer custo. Eu fiz show em Sorocaba, indo em van ilegal, pagando R$20 pra fazer 5 minutos, dormir no sofá do Bruninho Mano, ser assediado e voltar, sabe? Tipo assim. Sério? Rolou? Era isso. Não vamos entrar nesse assunto. Mas assim, assediada no sentido de, tipo, era uma galera que Foi eu sei cantada. que queria ficar comigo, que jogava uns negócios e falava, e aí, vamos ficar. Peraí, os caras começaram a jogar strip poker, falei, todos os homens jogavam uns e a Giovana. negócios. Eu Os fiquei caras meio... começaram a roubar no poker. Jogavam no seu copo, não, né? Não, jogavam uns negócios, Bill não é Cosby, de jogo, velho. é de jogar, tipo assim, e aí, gata? Entendi. Sabe? Jogar uma ideia, ou jogar uma cantada, Entendi. sabe? Tipo, umas coisas assim. Mas enfim, charme, né? porque, Jogava né? um charme. Porque, né? Aquele ovo na boca. Porque é o cenário, é como as coisas acontecem, infelizmente. Mas eu amo essas pessoas e me deram muita possibilidade, me deram muito espaço. Não é a ideia aqui trazer as pessoas pra falar, que fulano, não sei o que. Não é isso. Mas sobre o pânico, o que aconteceu? Eu tava fazendo muito show e eu tava nesse pique de show a qualquer custo. Eu comecei a fazer show em São Paulo sem conhecer ninguém, sem ter amigos, sem ter família, sem nunca ter feito stand-up na minha vida. Tipo, eu não sabia quem eram vocês, eu não sabia quem era a galera do meio, eu não sabia nada. Eu peguei uma pessoa que me indicou pra duas, que me passou o contato de outra, e assim... E aí foi indo, sabe? É muito mais sobre o quanto você tá disposto a tentar fazer do que o quanto o meio te abraça, entendeu? Não vai abraçar. Então assim, eu tava muito disposta. E eu tava com muito sangue nos olhos de falar... Quero fazer e vai acontecer, sabe? Desde o começo, a minha conversa era essa. Então, quando eu fui falar com o Delari, é tipo... Oi, eu quero muito fazer uns minutos aí nesse show. Posso ir? Eu peguei o contato dele, tipo, com o Bruno Romano, que é um cara que sempre me ajudou também, que foi super legal. O Bruno Romano me passou o contato, eu me apresentei, não sei o quê. E aí eu troquei essa ideia, colei no show. O cara não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Colei no show. Na época eu fiz uma canja, eu fiz, tipo, 10 minutos. E foram muito bons. E aí ele começou a me seguir no Instagram. Depois ele me chamou de convidada. Foi tipo, eu não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros shows que eu recebi algum cachê, assim, sabe? E aí eu lembro até que eu fiz os 10 minutos, foram ótimos. Ele falou, não, na próxima vez te chamo de convidada. E eu fiquei tipo... Eu cheguei lá. Convidada? Você tem certeza? E aí, tipo, eu fiquei muito feliz. E aí, quando ele veio me chamar de convidada pra esse segundo show, ele falou, cara, tô acompanhando teu trabalho na internet, a gente precisa de uma mulher no Pânico. Você quer ir no programa? E eu falei, sim. Mas eu não sabia o que era Pânico. Você não sabia? Não, eu sabia o que era Pânico da televisão, não da rádio. Tá. Eu sabia que na televisão a Sabrina Sato fazia assim. Era só isso que eu tinha de bagagem sobre o Pânico, sabe? Certo. Que ela ficava dançando lá e eu sabia que era um bagulho. Ela viu muito fácil, que a Sabrina nem dançava direito. As paniquetes que Essa era dançavam. a outra lá, a Samambaia. Você tá confundindo as personalidades. Mas isso é pra você ver o quanto eu tava imersa nesse universo do Pânico. Entendi. Zero. Tanto é que eu não sabia, juro por Deus, parece que eu sou uma alienada e às vezes eu sou. Eu não sabia o que era o Pânico na rádio. Quando me falavam que o Igor era um cara que levava público e tinha seguidores por causa do Pânico, eu não sabia que era o que eu tava recebendo o convite. Eu não sabia. Aí, quando eu fui parar no programa, eu dei uma pesquisada muito por cima, porque foi, tipo, de um dia pro outro. Foi, tipo, naquela noite, amanhã, meio-dia, você tá lá. Sei. E eu, tá. E aí eu fui, aí me falaram de quem era o convidado, pesquisei o convidado e tal, e colei no negócio do nada, caí muito de paraquedas.
E aí, quando eu fui lá no programa, eu lembro que já no primeiro dia do programa eu fiquei meio... Ai, caralho. Porque, tipo, a galera começou a falar uns bagulho que, na minha opinião, é um absurdo. Só que eu sabia que era um programa grande, eu entendi que era um programa que tinha bastante audiência e tudo mais. E aí o pessoal falou, tipo, não, a gente pode te chamar de novo amanhã, quem sabe você fica, não sei o quê. E eu fui sendo levada nessa conversa de, não, quem sabe você entra, quem sabe você fica e tudo mais. E aí eu comecei a ir. E à medida que eu comecei a ir, e isso era, tipo, muito final do ano, então, tipo assim, eu fui pouquíssimas vezes, entrou o recesso, e aí no ano seguinte... Eu tava, cara, tomara que me chamem, tomara que eu fique lá. Porque eu sabia a relevância que tinha. Tava dando um resultado já ou... Já, porque logo no primeiro dia que eu cheguei, eles colocaram várias fotos minhas de biquíni. E aí falaram, olha, a Giovana é uma ótima comediante. E aí mostrou eu assim... E era o trabalho de comediante naquela foto, demonstrando exatamente. todo o talento. O povo não soube valorizar aquele punchline, que era o dedinho na boca. Aí eu comecei a receber muitos punheteiros no meu Instagram. Certo. E tipo, só que essa é a questão. Se eu chego pra 100 mil pessoas... 100 mil pessoas que não são a minha galera, que não é quem eu quero conversar, que são 100 mil, sei lá, punheteiros, bolsominions, não sei o quê. Mas esses 100 mil vai fazer com que eu chegue em mais 30 mil que fazem sentido. É uma questão de proporção, de número. Seguidor leva seguidor, dinheiro leva dinheiro, status leva status. Você entra num ciclo que uma coisa vai levando a outra. Então, eu sabia que era cagado, eu sabia que era zoado em relação ao que tava convertendo de público pra mim, entendeu? Mas eu falava, cara, são 70 mil pessoas que começaram a me seguir. E eu não lembro exatamente o número na época... Mas eu sei que logo nos primeiros dias que eu entrei no programa, muita gente começou a me seguir no Instagram, no YouTube, não sei o quê, principalmente no Instagram. E existe uma questão também, que é como o meio funciona, que é estar num programa como Pânico é uma validação. Então, pro meio do stand-up, eu sabia que eu ir para aquele programa era tipo, olha, não é mais uma open. Olha, é uma comediante que tá na cena. Se pá, traz público, né? Que tá no rolê, sabe? Porque tem muito isso, e eu acho isso bem merda, na verdade, mas tem muito isso de o quanto você é validado, sabe? O quanto o meio te entende como um comediante. E isso depende de uma série de fatores e poucos deles são realmente sobre a qualidade do seu trabalho. É muito sobre quanto de público você leva, qual o status que você tem, sabe? Como você trabalha, com É, quem você anda. exato. É o mundo, né? É só uma É o mundo real, um grande reflexo da sociedade. Exato. É assim que tudo funciona. Então, assim... eu sabia que eu estar ali era uma validação do meu trabalho. E eu lembro que eu levei na terapia. Quando eu fui pro Pânico, que eu vi que tinha a possibilidade de eu estar realmente como elenco da bancada do programa. E aí eu comecei a entender a proporção que isso tinha, do tipo, caralho, isso pode fazer com que tenham pessoas que nem assistir meu show. Que show? Exato. Eu tinha 10 minutos. Eu era canja. Eu fazia no máximo 15 minutos, assim, ok, sabe? De material, segurando uma plateia. E eu entrei em desespero. Meu cu ficou na minha mão. E eu fui na minha terapia falando... Mano, e se eles me contratam? Ou, e se eu entro pro bagulho... E daqui a pouco tem não sei quantas mil pessoas me seguindo... Falando, eu quero assistir seu show. E eu tenho 15 minutos. Tipo, eu não sei se eu seguro isso. Eu não sei se eu dou conta. E, nossa, 1000 pressões e 1000 noias passando na minha cabeça. E eu nunca esqueço da frase que minha terapeuta me disse. E que é uma frase que eu levo até hoje. E é uma frase que faz eu sempre ficar tipo... Ah, tá tudo bem. Que é... Nada acontece sem você tá pronto. Nada acontece sem você tá pronto. E eu falei, tá bom. Entendi. Então tá. Então eu acho que eu tô pronta e eu vou assumir o que tiver que acontecer e tudo mais. E aí eu entrei no programa. Quando eu entrei no programa, eu já entrei com essa visão de... Tá, se entrar muita gente no meu perfil, se muita gente começar a me seguir, se muita gente começar a acompanhar meu trabalho e eu tiver uma demanda de público, o que eu ofereço para essas pessoas? Eu preciso ter material. E aí, é uma coisa que vai impulsionando a outra. Então, eu tive mais vontade ainda e um impulso ainda maior de vou escrever, vou testar, vou fazer vídeo, vou não sei o quê. E, sabe, é aquele... Sabe quando sei lá, o cara que tem muita grana, o produtor do momento, chega pra você e fala, se em 6 meses você tiver um álbum pronto,
eu te contrato e lanço seu disco. Sim, é. É o Mamonas. Os caras tinham 3 músicas lá. Em 2 semanas a gente precisa gravar o disco. Os caras, não, a gente tem 12 músicas. Os caras tinham 2, tá ligado? Exato, mas eu podia ter entrado no Pânico e não ter entrado nesse mindset. Eu podia ter entrado no Pânico e ter falado, beleza, vamos ver o que tá acontecendo claro. e tudo mais. Mas eu entrei falando, tá, eu vou precisar ter um produto. Tá, eu vou precisar atingir isso aqui. E eu botei, e sempre pra mim funcionou assim. Eu tenho metas, eu tenho na parede da minha sala um adesivo, que é um quadro negro, com metas do stand-up. Fazer isso, fazer aquilo, atingir esse número, não sei o quê. Eu tenho metas, e eu sempre trabalhei com metas. O motivo de eu acreditar que minha carreira deu certo nesse período de tempo eu tive uma conversa com o Fernando Pedrosa, que acho que vocês conhecem. Claro. Então, eu tive uma conversa com o Fernando Pedrosa lá no comecinho do meu trabalho, lá no comecinho do show, em que a gente conversou e aí ele perguntou várias coisas sobre mim, a gente não se conhecia direito. E aí eu falei, ele disse, tá, mas você tem algum trabalho fixo? Como você vai fazer pra se manter aqui em São Paulo? Não sei o quê. Eu falei, cara, não tenho. O que eu tenho é um dinheiro guardado, que eu já calculei, que vai dar mais ou menos pra 1 ou 2 anos, mais ou menos. Depende de quantos trabalhos eu consigo pegar de freela e tudo mais, mas eu tenho um dinheiro pra esse período, e até esse período vai ter que virar. E isso é uma coisa que o Pedrosa fala pra mim até hoje. Ele disse, Giovana, eu não esqueço daquela conversa. Porque quando você falou que tinha 1 ou 2 anos pra fazer virar, a minha resposta pra você foi, não vai dar. Ninguém vira em 1 ou 2 anos. Não existe um open mic que começou agora, em 1 ou 2 anos, estar ganhando dinheiro a ponto de se bancar em São Paulo. Mas é a pressão que você se colocou que fez dar certo. É o famoso go big or go home, né? Sim. Ou você vai com tudo, porque a gente tem medo de dar certo antes do tempo. Eu tenho, sei lá, muito medo de, tipo... Caralho, eu preciso fazer um solo amanhã em Porto Alegre e eu sei que eu tenho 30 minutos. E os outros 20 vão ser claramente encheção de linguiça e tá ligado? Mas também tem muito a ver sobre o quanto você... E isso é um pensamento e uma crença que o meio impregna em você. O quanto você precisa ter pra estar bom o bastante, sabe? Só que eu não sei se o papo é sobre estar bom o bastante. O papo é sobre o quanto você tá afim de fazer, sabe? É óbvio que é o que eu falei. Se você pegar o cara do RH que largou o emprego dele e começou a fazer stand-up hoje, ele vai levar um tempo X e ele vai precisar de uma demanda Y pra chegar num lugar tal. E é óbvio que por eu já trabalhar com teatro, trabalhar com comédia, ter uma série de coisas... Talvez tenha um tempo de desenvolvimento menor do que esse cara, porque eu já supri parte do checklist do que precisa pra estar aqui nesse lugar. Mas, assim, quem disse que você só consegue ter isso depois de tanto tempo fazendo tal coisa? Claro. Quem disse? Quem estabeleceu essa regra? Quem afirmou que não tem como ser diferente do que isso? Não existe isso em lugar nenhum, sabe? Impossível não existe. Parece papo de coach. Né? Nossa, muito. Vira um papo de coach, mas é totalmente a real. Se eu não tivesse colocado essa meta na minha vida, eu só tinha um pensamento quando eu cheguei em São Paulo. Precisa dar certo em até 2 anos. Se não der certo em até 2 anos... eu vou ter que trabalhar como lojista na Renner. Eu não quero ser lojista na Renner. Nada contra Com todo a Renner. respeito aí, pessoal eu da Renner. Eu adoro as brusinhas. Eu compro. Mas eu não quero ser lojista da Renner, entendeu? Então, tipo, a minha visão sempre foi essa desde o começo. E aí, quando você se coloca essas metas e quando você entende isso, a visão de tempo é muito relativa, sabe? 1 ano, você pode ficar 1 ano fazendo os mesmos 5 minutos, não produzir nada de novo, não evoluir como comediante. E ok, tem comediante que tá há 10 anos fazendo a mesma piada, entendeu? Então, ok. Agora a questão é, se em 1 ano eu me coloco a meta que eu tenho que produzir tanto, que eu tenho que superar esses obstáculos, que eu tenho que chegar em tal lugar, quem disse que não é possível? Depende do quanto eu me esforço. Sabe? As pessoas normalmente são muito acomodadas. Mas aí você chegou no Pânico. E aí você aceitou. Foi isso. Aceitei. Me arrependi um pouco. Sério? Talvez. Calma, nesse ponto eu vou fazer o corte do vídeo motivacional que a gente vai fazer bombar. Nesse ponto aqui, cortei. Se vocês Só vão queria... cortar, eu queria fazer um xixi. Vai cortar? Pode ir. Não, é que eu queria deixar só minha observação aqui, que tá na minha cabeça, essa frase da psicóloga dela, que é, como é? Nada acontece... Nada acontece sem você estar pronto. Da próxima vez você dá um tapa na cara dela... E aí você fala, Você não... nada acontece sem você estar pronta.
Porque minha cabeça de comediante neurótico, e eu sei que apesar de tudo isso bonito que você falou, ainda tem uma neura na sua cabeça. Vai mijar, depois a gente continua. Você urinou? Como é que tá a sua urina? Ela tava da Cara, cor certinha? Tá pronta pra eu ingerir. Tá boa? A gente conversou sobre A isso. galera não tá entendendo nada. A gente E a conversou gente sobre começou isso. antes falando sobre beber urina. Então, Simples, né? O papo de todo dia que todo mundo tem no bar com os amigos, né? Fico feliz em saber se sua urina tá assim. Imagina como vai ser a placenta. Não é uma pessoa que se cuida que vai cuidar da sua placenta. Bom, o que a gente tava falando era do pânico. E a pergunta que eu tinha pra fazer realmente tinha a ver com isso. Porque o pânico, e aí não entrando ali em julgar o que é certo, o que é errado, ele tem um ambiente muito caótico ali e você estava vindo sem saber o que era e teve que entrar naquela loucura. E um dos vídeos mais... você já sabe qual é? Feminista apanha de Danilo, gente. Tipo isso. É um dos vídeos mais... Você Claro. bota seu nome no YouTube, porque eu boto o Isso. nome no YouTube para pesquisar, fazer aqui uma Verdade. pauta aqui, que não é uma pauta isso aqui. Uma pauta. Tá mais pra uma seda. Mas... Eu faço daqui, depois a gente fuma, mas eu faço e é um dos vídeos que tá mais forte lá. E aí entra nessa coisa da internet que nem eu te falei, quando a sua psicóloga fala isso, eu tenho vontade de dar um tapa na cara. Não eu, porque eu não posso, aí seria agressão, queria deixar bem claro, mas eu acho que você deveria dar o tapa pra surpreender, porque nós comediantes, a gente tem essa neurose de sempre tentar mostrar a nossa melhor versão e, né, acho que tem a ver com tudo esse papo que a gente tá falando aqui. Quando você coloca essas coisas na internet e aí hoje você diz, puxa, nem sei se eu pensava aquilo. E aí quando você entra, e aí são duas perguntas. Isso te assombra? Tipo, será que eu devia ter dito aquilo? Será que eu voltaria atrás? E quando você entra num pânico, que é um ambiente caótico e hostil para qualquer iniciante que está chegando lá e vai encarar um Danilo Gentili, que é um cara que além de ser muito velho de guerra, também tem uma legião em volta dele também, né? E aí, mais uma vez, não entrando quem tá certo, quem tá errado nessa discussão, mas, tipo, esse fato de a você briga ser... que você compra, Exatamente. Essa guerra que você escolhe, você ser combativa, isso te assombra? Como que funciona essa dinâmica lá dentro? né? Então, assim, ó. Sobre o caso do Danilo Gentili, até hoje eu recebo mensagem. Mensagem não, vai, mas comentário. Até hoje eu recebo comentário em postagens minhas, tipo... Mas não são pessoas que me seguem, não são pessoas que conhecem a Giovana como eu sou hoje e tudo mais. São pessoas que só odeiam porque todo mundo precisa de alguém, né, hoje em dia. E na internet é mais fácil, porque você odeia só com os dedos. Então são pessoas que você odeia e você vai lá e fala... Essa arrombada apanhou do Danilo Gentili e agora tá falando não sei o quê. Cara, teve uma coisa que as pessoas falaram muito, que foi... O Danilo foi no programa do Hassum, que eu era o elenco. E olha esse é o maior retrato de como funciona a sociedade e os olhares da sociedade. Eu estava como elenco do programa, eu era contratada do programa. Então, assim como, sei lá, a Dani Bananinha era contratada do Luciano Huck, era do Luciano Huck, não Isso. era que ela fazia? Assim como, sei lá, o William Bonner é o contratado do Jornal Nacional. Eu era contratada daquele programa. Então, assim, independente de qual personagem eu fazia ou não, eu tinha um contrato e eu era do elenco. Mas o personagem que eu fazia era uma garçonete, porque era um restaurante. Então já entra um lugar de julgamento das pessoas que é tipo, garçonete. Só que... Mano, não é sobre ser garçonete ou não. Porque o cara que era o cozinheiro, a menina que era a bartender, sabe? Todo mundo tava contratado, todo mundo ganhava mais ou menos a mesma coisa. A questão era o personagem que você fazia. Era um restaurante fazer uma garçonete. Então já tem um olhar de, era garçonete. Não, eu sou uma atriz interpretando uma pessoa do elenco. E aí, quando o Danilo foi no programa, eu levei bandeja com comida, com bebida, como foram em todos os programas, porque eu era a garçonete do programa. Só que na nossa visão estereotipada de machismo e tudo mais, as pessoas falam,
levou uma surra do Danilo e depois teve que servir ele no programa. Olha como o mundo dá voltas. E é tipo, oi, eu também servi a Ludmilla, mas o meu papel não era servir porque eu era o elenco, sabe? Então, tipo, a distorção, ela é numa camada tão grande, assim. Mas é que a galera acha que a televisão é reality, porque pensa a seguinte situação, eu e você, a gente tá no Pânico, de igual pra igual, e a gente tá numa treta. E eu sou famoso, você é famosa, a gente entra numa treta. Anos depois, minha carreira dá toda errada. E aí eu viro garçom, porque minha vida no show business é uma merda. E você ficou gigante. E aí eu tenho que te servir num restaurante. Porra, realmente, aí é uma situação, não de porque o ser garçonete é menor, não é nada disso. Mas é porque você e eu estamos tentando ser alguém no show biz. E a minha carreira não deu certo, aquele meu objetivo não deu certo. Mas era como se eu fosse o Murilo Couto do Rassum, Exato, tá ligado? exatamente. O Murilo Couto não deu errado. Ninguém acha que o Murilo Couto é um fracasso. Mas aí, como no contexto é um restaurante e eu sou, coincidentemente, a garçonete do elenco, poderia ser o maître, poderia ser a cozinheira, poderia ser qualquer coisa, tá ligado? Mas como eu sou a garçonete do elenco, e aí eu sirvo o Danilo assim como todo mundo. Você poderia ser a dona do restaurante, por exemplo. Exato, tá ligado? Exato. Aí é tipo, viu só? Você esculhambou com ele e agora você serve ele. Juro, eu recebo muito esse tipo de comentário. O que vai e volta. Exatamente. E aí, tipo, nossa, muito obrigada. Eu tô realmente pagando todas as minhas contas com esse cargo de garçonete. Então, tipo, obrigada por você dar sua Eles opinião. nem dão 10%. Quer dizer. Eu não preciso. Então, assim... Não, é muito bizarro isso é só um grande estereótipo de como as pessoas veem as profissões, como veem os gêneros e como existe uma grande competição e tal. E a minha questão no programa foi... eu fui entendendo ao longo que eu fui entrando no Pânico sobre como é a dinâmica. E eu fui entendendo qual era meu papel. Não foi algo que eu entendi assim. Sei. Não foi algo que eu percebi logo que eu entrei. Porque, como eu falei, eu entrei de paraquedas. Então, eu não sabia exatamente o que era, o que se tratava. Eu fui entendendo e fui falando, caralho, quanta coisa esquisita, quanto absurdo, quanto não sei o quê. E fui entendendo a parada. E eu vou falar pra vocês que o Pânico foi uma experiência na minha vida que me ajudou muito e acho até que foi um impulsionador pra hoje eu ter a opinião que eu tenho e hoje eu ser tão firme nos posicionamentos que eu tenho, tanto na internet quanto na vida, sacou? Sei. Se eu não tivesse passado por coisas que eu passei lá no programa... Talvez eu não tivesse uma visão de machismo como eu tenho hoje, sabe? Sei. Porque lá é a maior representação de como funcionam as coisas. É um programa... Eu não tô aqui pra falar mal do Pânico, porque foi um lugar que me deu espaço, foi um lugar que me converteu pessoas, me converteu seguidores, fez o meu trabalho ter um alcance maior, fez mais gente me conhecer, mas também foi o programa que me fez ir pro hospital. Sabe? Então, assim, muita gente fala, você tá cuspindo no prato que você comeu. Não é sobre cuspir no prato que eu comi. É sobre, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por vocês terem me acreditado no meu trabalho, me colocado aqui, mas eu também entendi qual era a minha função aqui, e eu também entendi que o que vocês fizeram comigo não me fez bem, sabe? É isso, é essa abordagem. E aí, sobre o Pânico, eu fui percebendo que eu estava lá para ser o saco de pancadas. Essa é a verdade. Eu fui entendendo à medida que o programa foi acontecendo que eles só me chamaram porque eu era a mulher que cumpria com todos os pré-requisitos que eles queriam. Então eu era a mulher que era gostosa, porque se você for uma mulher e você não for gostosa, você já fracassou metade da sua vida. Eu era a mulher que era gostosa, tá muito relacionado ao quanto eles usavam panicast no programa, por exemplo, entendeu? Então se fosse uma mulher vista como feia, talvez eu não tivesse naquele programa. Então, eu era uma mulher que era gostosa, eu tinha um posicionamento de esquerda, que é o que eles precisavam. Eu era uma mulher que eu me dizia e levanto a bandeira de que eu sou feminista. Então, eu tinha esses posicionamentos. Eu nem sou, nossa, super de esquerda e tudo mais. Tem coisas que eu não concordo e tal. Mas, no geral, numa visão social, eu sou muito de esquerda. Então, assim, as pessoas lá me rotularam como de esquerda, porque acabou a discussão é essa. É feminista? É de esquerda. Não sei o que, é de esquerda. Mas eu não concordo com tal coisa. Esquerda. Então, assim, eu fui rotulada como uma mulher feminista de esquerda, petista, porque não tem como ser de esquerda sem ser petista. Uma mulher feminista de esquerda petista que estava lá numa roda com 7 homens.
héteros, brancos, com dinheiro, que pensam completamente diferente de mim. Então, nunca era sobre escutar minha opinião. Sempre era sobre como a gente tem razão nessa conversa. E eles é que tinham razão. E eu fui entendendo que toda a dinâmica era pra eu ser o contraponto. E eu já ouvi isso ser dito de nós escutamos todos os lados. Nós abrimos espaço para todas as opiniões. Mas quando eu convido você para participar do meu programa, e você dá sua opinião, que é uma opinião mais de direita, e eu digo para você assim, então, mas é porque você é machista, né? Todo o meu público vai falar, machista! Turn down for what, né? E é muito sobre isso. Lá no Pânico, era sobre esquerdista, não depila o sovaco. E aí eu levantava meu sovaco e as pessoas ficavam... esquerdista, que depila o sovaco. Sabe? Então, era muito esse rolê. E eu entendi que eles precisavam ter uma pessoa mais frágil. Eles precisavam ter uma pessoa que não tivesse uma representação e uma voz para que eles ganhassem a discussão, para que fosse uma oposição em que eles davam os argumentos deles, que pro público deles faz muito sentido. E se você olhar atrás do programa hoje, que eles estão fazendo essa versão online, não sei o quê, você vê as pessoas assistindo de casa. Todo mundo que assiste de casa é gente com a cara do Humberto. Nórdicos. Psicopatas? Eu tô entendendo. É tudo muito homenzinho, branquinho, com carinha de hétero, sabe? Você não vê mulher assistindo. Você não vê preto assistindo. Você não vê um homem que tem um estereótipo, assim, estético, que parece gay. Você não vê. Por quê? Porque o público deles é isso, eles conversam com essa massa. Assim como eu converso com a minha, sabe? Tipo, eu também sei que eu estou na minha bolha, mas é a bolha que eu quero estar, sacou? É a bolha que pra mim faz sentido e é a bolha que pra mim tá lutando pelos bagulhos certo. E aí cada um vai na sua. Só que, no caso do Pânico, eu entendi que eu estava lá apenas pra ser uma oposição que levava porrada. Então, todos eles estavam corretos em tratar as coisas que eles tratavam. E aí, eu ficava levando porrada o tempo todo, sabe? Era uma presa fácil, né? E aí é muito bom, porque se eu faço um programa sobre feminismo, em que tudo é voltado pra isso, e eu tenho um elenco de base, e eu tenho, sabe, tudo nessa estrutura, o meu público é esse, e vai um cara lá, e eu, no final, digo que ele é um homem hétero escroto, ganhei. E lá é a mesma coisa. É o oposto da mesma coisa. Lá eu sou a feminista esquerdista, que não depila o sovaco. E eles ganhavam a discussão dentro da ótica deles, sabe? E aí entram as questões sociais de que eu era uma mulher mais nova, que acabou de chegar no rolê, no meio de 7 caras. É óbvio que eu não ia ter espaço de voz. É óbvio. Tem um dia, eu até postei isso nos meus stories, que foi o dia que o Supla foi lá pra dar entrevista. E o Emílio começa a falar assim... porque as mulheres começam a se insinuar pros caras na balada, e aí elas começam a dançar, e elas estão com aquela roupa daquele jeito, e aí os caras chamam a atenção dos caras, e os caras começam a fazer não sei o quê, e daí elas vão pra casa dos caras e elas dizem que não é não. Aí ele vira pra câmera e ele fala assim, pais, ensinem as suas filhas que pra não dar os sinais. Porque não adianta dar os sinais depois dizer que não é não. E ele fala isso. E eu fico assim, ó. Meu Deus, a gente tá dando apologia ao estupro. Porque a mina não pode querer ficar com o cara e depois mudar de ideia. O cara pode. O cara pode broxar, o cara pode depois na hora falar, não tô muito afim e tal, e sair fora. Mas se a mina rebolou, ela vai ter que dar pra esse cara. E aí, se você for pegar esse dia, sou eu falando assim, mas Emílio... Ele me corta. Ele me corta. Eu sou cortada 16 vezes. Eu contei. São 16 vezes que eu tento falar. E quando eu tento falar, eu ainda falo de um lugar que não é o lugar que eu debato com as minhas amigas. Não é o lugar que eu debato com a galera que tá debatendo mesmo que o meu. É o lugar que eu debato com meu pai.
que é um cara que não entende nada sobre machismo e feminismo, e que eu tento partir de um ponto que eu sinto que talvez pegue nele, sabe? Então eu debato falando assim, tá, mas as mulheres também se sentem nessa pressão porque elas não querem dar no primeiro encontro, porque elas vão ser vistas como uma mulher fácil. Então a gente também tem que pensar por que essa mulher talvez chegue lá na hora e mude de ideia ou faça o doce ou não sei o quê. Que não era nem o debate que eu faria numa roda com a minha galera, entendeu? Que, tipo, Seria mais direto. Que isso já passou tem muito tempo. É. Na minha galera não era isso que eu debateria. Na minha galera era tipo, cara, por que a mina não pode chegar lá e não querer mais? Ela simplesmente não quer. E acabou, entendeu? E o cara vai falar, porra, tudo bem, você não quer, eu respeito, eu entendo, tá tudo certo, né? Sei lá qual foi o motivo que você não quis, mas eu não preciso saber o motivo. Você faz o que você quer, eu faço o que eu quero e segue a vida. Então, assim, quando eu entrava em qualquer debate de qualquer coisa lá dentro, era sempre isso, era sempre eles argumentando com coisas que, na minha opinião, são pensamentos que são pensamentos antigos, que são pensamentos que já não têm mais validade, sabe? Só que são 7 homens dizendo pra uma mulher, você tá errada. Não tem como na nossa sociedade 7 homens dizendo pra mulher que ela tá errada serem vistos como errados. E nem tem uma coisa também. Apesar de eu achar, assim, isso é uma opinião profissional, muito mais do que pessoal, eu acho o Emílio o Pelé da FM. Assim, achei ele, não, sério, assim, vou confessar. Ele é minha... foda, Emílio, ele é foda. ele é um âncora um foda. gênio. Fudido, eu acho ele foda, assim, pra mim. Se eu for 50% que é o Emílio em comunicação, eu acho ele, sinceramente, Não. assim, Sim, profissionalmente falando. Agora, a gente tem que entender que o Emílio, ele tem a idade do meu pai. Um dos nossos pais, e é meio que o Emílio começou a fazer humor lá nos anos 90, quase, né? No auge, talvez, do que era a banheira do Gugu, a bunda batendo na tela, como você bem fala. Sim, sim. Então, tudo bem, eu acho. E numa rádio, que é a Jovem Pan, que se transformou. Que o auge do pânico da TV é essa época. Ninguém na época do pânico da TV falava, nossa, mas essas mulheres estão sendo um objeto sexual. Era muito baixinho esse volume ainda. Era muito. Exato. Hoje não dá pra comparar. 10 Não. anos pra trás faz muita diferença. Exato. Mas eu acho ele muito foda, assim, e tal. Mas ele, esse cara que é da geração do meu pai. Eu falei uma vez pro Humberto, que ele falou um negócio absurdo. Que eu falei, mano, é absurdo, mas eu vejo meu pai falando isso. Que foi a... Como é o nome da menina do Vai Que Cola, que é bonita pra caramba, uma loira? Ai, gente, Não assisto, não vou saber. não vou lembrar o nome dela. O que faz a russa lá? Tcheca, eu acho. Sei lá. Tcheca. É uma menina muito bonita, modelo Soviética. e tal. E ela fala... Ela tá namorando o Pato. E ele fala um absurdo, assim. Ah, eu lembro Ele disso. fala assim... Não, pô, você é uma mulher bonita e tal, interessante, atriz, bem-sucedida. Você tá namorando um Pato, meu. E aí você vê ele segurando pra não falar o que ele quer, mas ele fala, mano, quer saber? Foda, porque é tipo o Silvio Santos vai perdendo o filtro e vai falando. E aí ele manda porque, porra... Cara, Você ativou a Siri com o o pato? Não fui, não é o meu. Não sei se foi o meu. Mal educada. Foi o meu. A Siri tá menos planning agora. Gente, cara, ela é tipo a pessoa... É tipo o Open que não tem noção. Ela realmente interrompe o rolê pra dar uma opinião que ninguém pediu. Fala. E aí ele manda um negócio assim, porque, pô, você é sofisticada, pô, e aí, jogador de futebol, tudo bem, o Pato é bonitão e tal. Puta de um baiano, ele fala isso na rádio, velho. Transmissão nacional. Você fala, o quê? Não é possível o cara falar um bagulho Não, desse. mas, ô Varela, as coisas do Pânico, que eu tô falando de 2019, não Claro, tô falando claro. de 2010. As coisas do Pânico de 2019, eu, lá presente no programa, tinham muitas coisas que a galera falava que eu ficava assim... É sério que isso está sendo veiculado e ninguém vai falar nada? Porque era muita coisa que eu vejo na internet os bagulhos dando problema, tá ligado? Eu tô ligada. O que repercute, eu tô ligada. O que a galera fala que dá merda. E aí eu via umas paradas muito erradas acontecendo e ficando tipo... Gente, mas o que acontece que ninguém fala nada? O que acontece que isso não repercute? E aí eu fui entendendo que é realmente um negócio de bolha pra caralho, que é a galera da esquerda, né? Vamos assim dizer... A galera da esquerda
não assiste o Pânico, não acompanha o Pânico, não vê nada do Pânico e eles honestamente não querem ver. Então, é tipo, ai, cara, vai, fala os bagulhos que você quer falar aí, sabe? A gente No seu não vai- clubinho, né? É, a gente não vai ficar tentando dizer pra vocês que vocês estão falando um monte de merda, sabe? Só fala. Então, é meio que esse o rolê, sabe? E sobre o dia do Danilo, o que aconteceu é, na véspera eu ainda pensei, cara, será que eu vou ou será que eu não vou? Eu já sabia que não era uma briga pequena que eu tava comprando. Eu já sabia que era uma briga grande. E você foi com uma pergunta meio já... E eu já fui pra dar alfinetada, assim, sabe? Sei. Só que também, e a galera me encorajou, eu conversei com alguns comediantes e tal, e a galera falou, não, vai, você tem que ir, não sei o quê e tudo mais. E o meu ponto naquela entrevista, desde o começo, era, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu acho que você tem que falar o que você quer falar, eu não sou contra nenhum tipo de ditadura, de censura, ou sei lá o quê. Você não é a favor? Não, eu não sou a favor de nenhuma censura. Eu acho que todo mundo fala o que tem que falar e faz o que tem que fazer, e é isso. A questão é, eu não acho que você não tenha que arcar com o que você fala. Isso eu acho que você tem. Então, se você chega e fala, porque os pretos são tudo bandido. Eu acho que você tem que arcar com isso, entende? Eu não acho que você fala isso e isso sai impune, como se nada tivesse acontecido e como se o que você falasse não fosse problemático. Eu acho que é. E você vai arcar com isso. Talvez alguém entre com um processo contra você. Talvez não. Claro, a gente E mesmo entra... que não seja, né? O cara entra e perde, tudo bem também. Exato. E claro que a gente entra na discussão do limite do humor, até onde é piada, até onde não é, mas a minha questão é, fale o que você quiser, arque com o que você fale. Pronto, acabou. É esse o meu ponto. Então, quando eu fui pra lá, eu fui com esse pensamento e eu falei, tipo, eu não acho errado ela te processar. E eu não acho, porque até o motivo real do processo era a questão de ele ter chamado ela de puta. Tipo assim, já ia pra uma outra parada que era além de uma piada, um negócio assim. Tipo, começou a rolar uma perseguição dos dois, assim, sabe? Tipo, uma alfinetada aqui, uma alfinetada ali. Eu te cutuco aqui, você me cutuca aqui. Então, tipo, começou a rolar meio que uma briguinha dos dois, sabe? Então, assim, de verdade, eu sou uma pessoa que antes de postar qualquer coisa, eu penso 7 vezes antes de postar. Porque eu imagino o que isso pode reverberar, eu imagino o quanto isso vai cutucar ou não certas pessoas. Se você não tem esse filtro antes, ok. Mas, assim, saiba que coisas podem acontecer, sabe? E é isso que eu penso. E o meu estilo de humor, e isso não é uma ditadura do tipo, eu acho que todo mundo tem que ser assim, o meu estilo de humor é... Já deu de bater em quem é batido. Eu quero bater em quem nunca apanhou, entendeu? Então, eu fico muito satisfeita e muito feliz de fazer piada com o hétero branco. E eles se doem até a última, e eles ficam tipo, ai, não, piada comigo. E eu acho isso maravilhoso. Mas talvez o fulano ache mais legal fazer piada com o negro, fazer piada com a mulher. Eu não dou risada. Eu acho tosco. Mas é a minha opinião. E aí... Quando eu fui lá, eu fui pra levantar esse debate de falar, você faz o que você quiser, mas eu não acho que ela tá errada. Ela se sentiu ofendida com o que você falou e ela tem o direito de buscar um processo. E a minha maior queixa era de falar, tipo, você tá falando sobre as pessoas se magoarem com isso ou com aquilo, mas você também já se magoou com coisas que falaram de você. Era isso. Só que, óbvio, eu fui com as coisas que eu tinha, que não eram muito, no meio de uma roda com 7 homens, héteros brancos. Parece que é perseguição, mas é a grande realidade. E com o Danilo, que é um cara que tá muito pronto pra debater e pra ganhar o debate, entendeu? Ele tá dentro do assunto também, né? E é um cara que, tipo assim, não é pra você cutucar ele, entendeu? Não é pra você mexer com ele. Porque ele vai ter a resposta e ele quer ganhar. Entende? Então, quando eu fui lá, eu já fui sabendo um pouco dos riscos, mas não completamente. Mas a sua pergunta, eu não me arrependo de forma alguma de ter ido. Eu não me arrependo de forma alguma de ter falado o que eu falei. Eu sei que tudo o que eu falei e o que eu fiz de movimentação estavam dentro do que eu conseguia naquele momento. Não é fácil e não é simples você dar uma opinião ao vivo numa rádio com 120 mil pessoas te ouvindo, do lado de um cara que tem 5 milhões de seguidores e é ovacionado por muitas pessoas. Não é. Então, assim, eu fui com o meu cu na mão, sabendo que eu tava, tipo, fazendo um bagulho que envolvia muita parada e Podia que era envolver tenso. Retaliação, né? E envolveu. Envolveu? Eu fui, tipo, muito xingada, mas pesado, tipo,
uns 4 dias, assim, o meu Instagram. Direct. Tanto é que eu tive que cancelar os comentários nas minhas postagens e parar de abrir meus directs. E, tipo, 3 dias depois disso, um dia eu tava no meio do Uber e eu desabei de chorar. E aí o cara do Uber ficou tipo... O que tá acontecendo? Você tá bem? Eu fiquei, é que eu não faço terapia. E teve uma entrevista com o Danilo Gentili. E aí eu tava assim. E eu tava mal pra caralho. E sabe? E foram essas coisas que foram tirando minha saúde dentro do pânico, de verdade. Foram entrevistas com convidados que eu escutei coisas absurdas. E eu fiquei... Ah, meu Deus. E retaliações na internet. Quando eu ia ver os vídeos do pânico... As minhas participações dentro do programa, primeiro, eu nunca consegui ter esse debate. Eu nunca consegui realmente falar o que eu penso, expressar meu posicionamento e articular minhas ideias de dizer, gente, é isso que eu acredito e é isso que faz sentido pra mim. Não, isso não era possível. Eu fui cortada 16 vezes no dia do Supla. Então, não era sobre queremos ouvir sua opinião. Era sobre queremos que você dê sua opinião e a sua opinião vai ser invalidada pela gente, porque estamos em 7 e a galera toda acredita em nós. É isso o tempo todo. Só que eu só fui entender ao longo que o programa foi andando. E aí eu falei, caralho, eu vim pra substituir a Amanda e ser um saco de porradas real. Eu sou a esquerda que não faz sentido. É isso que eu sou dentro desse programa, sabe? Então, assim, eu não me arrependo de forma alguma. Eu... pessoalmente, não tenho nada contra o Danilo. Não é o tipo de humor que eu gosto. Não é o tipo de piada que eu faria. Mas eu não tenho nada contra ele. Ele que viva a vida dele, faça as coisas dele. Mas não houve retaliação por parte do Danilo? Cara, do Danilo não. Não, Danilo, né? o que eu senti foi ele com o ego um pouco magoado de... Ai, ela não concorda comigo. Ela não tá do meu lado. Sendo que todo mundo da bancada estava. Entende? Imagina, você tá com 7 brothers e todos os 7 brothers falam, você é foda. Velho, mano, a gente brilha demais. Mano, nós somos top. E aí veio uma mina falando, eu acho que não. Aí você vai falar, cala a boca. Mano, falei pra gente não vir na Augusta, velho. Augusta é chata pra caralho. Vamos pro Brilha Mix, mano. E aí você abraça seus brothers e fala, nós é top mesmo. Então, sabe, é meio que esse rolê. E aí, tipo, eu ter me posicionado lá, por mais que eu tenha perdido, entre aspas, aquela guerra que era injusta, né? É, porque as pessoas veem dessa forma. Nossa, ela perdeu uma guerra. Olha como ela foi humilhada pelo Danilo. E tipo, não, gente. Óbvio que me fez mal. Óbvio que, tipo, eu recebi muito comentário escroto. Eu tenho prints até hoje dos comentários que eu recebia. Era, tipo, gente me chamando de vagabunda e desejando minha morte. Era isso que eu recebia. Por não ter concordado com a opinião do Danilo. Não foi, tipo assim, eu humilhei o Danilo. Eu falei que o trabalho dele era uma merda. Eu falei que ele era um ser humano escroto. Não foi nada disso, sabe? Foi tipo eu falando, cara, entendo, mas não concordo com isso aqui. Foi isso, sabe? Então, é muito mais complexo do que só ganhar ou perder uma discussão, acertar ou não num debate. Porque envolve tantas camadas de tantos preconceitos e de tantos silenciamentos, sabe? Que realmente é ir pra guerra já sabendo que você vai perder, sabe? Depois eu entendi que eu estava todos os dias indo pra uma guerra sabendo que eu ia perder. Sabe? É tipo, é a guerra dos 3 contra os 300. Certo. Você já sabe que tem 300 do lado de lá e que você é 3. Não tem como ganhar de 300. Não tem como, não importa o que você tem. Você pode ter a bomba nuclear, você não vai ganhar dos 300. E era isso, era eu todos os dias sabendo, não vou ganhar. Só que demorou algum tempo pra eu entender isso. E a minha questão com o Danilo é algo principalmente que eu não me arrependo e que eu não tenho nenhum, sei lá, não é só arrependimento, mas assim, eu acho que eu me posicionaria da mesma forma. Talvez eu só me articularia melhor na forma como eu traria o assunto, sabe? Mas ainda assim não sei como eu lidaria com um programa ao vivo, batendo recorde de audiência, com o Danilo Gentili na minha frente. Eu não sei como eu lidaria, porque é muita pressão, é muito peso, é foda. E assim, o que eu sinto eu não fiz nada de errado, porque as pessoas que me odeiam, as pessoas que me condenam, as pessoas que me julgam em relação àquilo que aconteceu, são pessoas que eu
não quero. Aqui não é tua galera. E aí, assim, talvez a galera que não goste de mim, a galera que gosta de mim, a galera que me segue, a galera que apoia meu trabalho, se for assistir essa entrevista, que às vezes nem sabe que existe, se for assistir essa entrevista, vai entender o meu lado. E vai entender tudo que existe para além do que foi dito, boca a boca. E de toda a atmosfera do programa. E de tudo que estava implícito naquela discussão, sabe? Então essa galera vai entender. Então é mais sobre isso, assim. E sobre a minha saúde mental mesmo, que realmente eu fui perdendo ao longo desses meses, assim. Não acho que foi só o pânico, mas o pânico foi um agravante bem grande de eu ter parado no hospital. Eu fiquei 5 dias internada no hospital. Muito mal, assim, com problemas intestinais, digestivos, enfim, porque é onde o meu emocional sempre cai, desde que eu sou criancinha. Se eu fico nervosa, eu fico com caganeira, sabe? Tipo, sei. Então é onde sempre bate pra mim, e bateu nisso. Eu fiquei com uma inflamação bizarra no intestino, eu fiquei 5 dias internada, eu fiquei mal pra cacete. E as questões foram muita coisa emocional cagada, muita pressão, muita coisa, sabe? Certo. E você quer falar? Não, falar. finalmente essa menina parou de falar, que eu não aguentava mais. Eu tava aqui, ó, daqui a pouco eu preciso lá aparecer. Não queria fazer o Man Interrupting, Não, eu não aguento mais, eu preciso, deu meu tempo, eu preciso lá aparecer no painel do Pânico. Tem um monte de gente igual a mim lá, e eu preciso ir. Não, eu queria fazer uma última pergunta, porque Mas nosso às tempo vezes tá... eu falo muito. Não, que isso, eu tô Não, brincando. pode Tô sendo fazer. irônico, tá? Porque quem Não, pegar esse corte fora de contexto é uma Que piada. você vai tomar que tem muita a ver. porrada, você vai acabar no catracalinho. É, não, não, o pessoal mas eu corta. acho real que eu falo muito, eu acho. Não, você tá Pode- bem. pode Relaxa. falar. Você é meio que convidada aqui do programa, que nem eu, porque o programa é do Daniel, tá ligado, né? Então pode falar. Então, eu queria falar, pra já começar esse vídeo bombástico, o seguinte, você postou recentemente um vídeo, acho que muito também, a gente que é da comédia sabe que essa história é um pouco mais antiga, mas muito por consequência da história da Dani Calabresa ter explodido aí na mídia, com a matéria na Piauí, uns depoimentos para algumas entrevistas do Márcio Smelling e tal, e você acabou soltando uma parada que dentro da comédia, muito internamente, acabou revelando outras coisas, outros casos diferentes do mesmo tema, que foi meio que um movimento muito no microcosmo da comédia, meio Me Too, assim, de ir revelando coisas assim, e de botar a galera frente a frente com esse problema que é social, mas que dentro dessa pequena empresa sem paredes que eu chamo de comédia, foi mais discutido recentemente. Eu acho que talvez seja um espaço interessante para você explicar e pra gente tentar perguntar também, como uma voz de quem só assistiu e tá passivo, porque isso também você falou bastante no seu Instagram, então eu gostaria de abrir esse espaço para você. Sim. A galera da comédia descobriu que os homens assediam. Oh, meu Deus. Como lidaremos com essa informação bombástica? Cara, o grande lance é que, assim, a minha história e o que eu contei sobre o assédio foi meu primeiro show. Então, eu não tinha amigos no meio, eu não tinha pessoas, né, com quem compartilhar isso, não tinha pra quem denunciar o que tinha acontecido, tanto que eu demorei quase 1 ano pra realmente começar a contar pra algumas pessoas o que tinha acontecido naquela época. E, na verdade, toda essa minha história de ter demorado pra denunciar, ter demorado pra pôr isso a público e tal, é só uma grande repetição do que acontece, porque todas as mulheres, né, a maioria das mulheres demora muito para conseguir denunciar, para conseguir expor, para conseguir falar. Existem alguns processos, né? A gente está vivendo um primeiro processo que é você tomar consciência que aquilo não é ok, né? Quando a gente começa a falar sobre assédio, muitas mulheres começam a ficar num lugar meio tipo, eita, eu já passei por isso aí sim. Não é normal? É esse o primeiro ponto, sabe? É essa a primeira reação de você conseguir racionalizar e entender que aquilo não é normal, que aquilo não é ok. A gente nasce entendendo que muitas violências fazem parte, tanto que quando eu trouxe para minha mãe essa questão, que ela, por uma ordem divina, apareceu na minha casa no meio de um gatilho emocional quando foi feito um grupo para expor tudo que tinha acontecido, e eu entrei numa crise de pânico com a possibilidade de entrar em contato de novo com o assediador, com a pessoa que fez aquilo comigo. Quando minha mãe me encontrou na minha casa nesse dia,
a resposta da minha mãe foi, mas eu também já sofri assédio no trabalho, é normal. E o grande problema dessa frase é o é normal. Porque quando a gente entende que é normal, a gente entende que não tem como mudar. É assim mesmo, é como as coisas funcionam. Mas não é como as coisas funcionam, é como as coisas sempre funcionaram e como a gente entendeu que é correto e que é o sistema. Normalizamos. Só que não é massa. Por exemplo, teve uma coisa que eu escutei num podcast recente, o Mamilos, é um podcast ótimo, recomendo muito. Já ouvi. Sobre uma série de temas muito importantes. E aí elas falam sobre assédio e por exemplo, uma situação muito comum da gente vivenciar é numa roda, numa reunião, numa empresa em que tem 10 homens aqui nessa mesa e existe eu, por exemplo, que sou uma mulher, eu me levanto e dou minha opinião sobre um assunto e falo, queria propor isso aqui, eu tenho essa ideia, acho que isso aqui é importante para a empresa. E aí um cara de poder dentro da empresa olha e fala, você tá muito bonita com essa roupa. Aparentemente é um comentário bem inofensivo. Eu tô elogiando uma roupa e eu tô elogiando dizendo que ela está bonita. Mas eu não estou ali falando sobre a minha roupa, eu estou ali falando sobre o que eu vim tratar e sobre o assunto que é uma proposta de ideia nova para a empresa. Nenhum homem que iria falar naquele lugar, o cara pararia e falaria, esse terno lhe caiu muito bem. Então, quando... Belo corte, me passa o número do alfaiate. Então, assim... Quando a gente para olhar sobre essa ótica, a gente percebe realmente que não é só sobre o trabalho, ou sobre o talento, ou sobre o quanto você entrega. É sobre uma outra coisa a mais, que é o quanto você representa esteticamente, sexualmente e como um objeto mesmo. E aí, o que eu sinto, assim, nessa questão é que muitas mulheres estão entendendo agora o que é um assédio, estão entendendo que não é legal e que não é normal passar por um assédio, que é legal você ser vista como uma pessoa profissional, que tem uma ideia legal para trazer pra galera, que tem um bom ponto de vista para as pessoas pensarem sobre, independente se você é bonito ou não, se a sua roupa te deixa gostosa ou não, ou qualquer coisa do tipo. E aí... os homens estão nesse lugar de falar, tipo, nossa, mas o que eu fiz foi assédio? Eu só tentei beijá-la. Então, é que se você tenta e ela diz não, já acabou o momento de negociação, sabe? Então, a gente tá vivendo aquele momento de tudo que tá acontecendo agora, de todas as transições, de tentar entender. E eu sei que não é o mesmo processo para todo mundo, eu sei que as pessoas estão aprendendo as coisas, eu não sou tão radical a ponto de falar... Ai, querido, hello, acabou. Ai, você não entende. Não vou conversar com um homem. Sai. Tipo, eu não tô nesse rolê, sabe? Mas... a gente precisa começar a conversar mesmo sobre isso, de falar, não é normal, não é ok, eu sei que as coisas que eu passei quando eu entrei no meio não são as mesmas que você passou, e nem que você passou. E aí a gente precisa entender que talvez menos mulheres estejam na comédia hoje por causa disso. Talvez menos mulheres se sintam à vontade para falar sobre certos assuntos ou para fazer certas piadas por causa disso. E se tem alguém se sentindo reprimido, se tem alguém que se sente num lugar de menos liberdade, de menos possibilidades, algo já não tá equilibrado, algo já não tá certo, já não tá justo, sabe? E aí... o que rolou foi, eu fiz essa denúncia, eu entendo que a pessoa que foi denunciada muito provavelmente não consegue perceber até que ponto foi invasivo, até que ponto aquilo não foi legal, aquilo não era correto, porque é isso, né? A minha mãe estudou escondido da minha avó, porque a mulher tinha que ser dona de casa. Então, a gente está tendo debates muito recentes de coisas que parecem muito antigas, e não são. E aí, a minha grande questão é, tudo bem que na sua geração, que na sua época, aquilo era normal e aquilo não era um problema. Mas agora a gente já entendeu que é. E se a gente já entendeu o que é, a sua postura não é a de dizer, não, mas eu não fiz nada disso, eu? Não, a sua postura não é essa. A sua postura é de olhar e falar, eita, não sabia, me desculpa. É isso. É só isso. E aí, quando eu vejo a pessoa repetindo a postura de não assumir o que fez, de não tentar entender o que fez, de não tentar entender o quanto isso repercute, sabe? Na época do que aconteceu,
Eu queria que houvesse uma punição, queria que houvesse uma sabotagem do comediante dentro da cena, de parar de fazer shows, de parar de promover shows e tudo mais. E eu lembro que eu escutei muito essa frase de... Mas, cara, o casamento dele já tá ficando abalado. Mas a mulher dele já tá não sei o que, não sei o que. Mas olha o tanto que ele está sofrendo. Desculpa, mas tudo isso que está acontecendo com ele é em virtude do que ele fez. Eu não tive nada a ver com isso. E, novamente, é a gente colocando nas costas de quem foi a vítima os problemas do agressor. Os problemas de quem fez a atitude, sabe? É isso, tipo, você roubou e aí você vai preso, as pessoas, nossa, mas tão novo, mas parou na cadeia. Assim, mas você não roubou? Eu entendo que dá um dó, que a gente tem uma certa piedade pela pessoa, mas foi algo que você fez. Ah, mas até ontem não sabia, ah, mas não sei o quê. Beleza, a gente não sabia o que era assédio, a gente não sabia, talvez, o que era o não respeitoso com uma mulher, mas você entende quando alguém quer e quando alguém não quer. Não venha me dizer que isso é algo inventado em pleno século XXI, porque se você aborda uma pessoa, ela diz que não, e você insiste, ela continua dizendo que não, e ela não quer, e você percebe que ela não quer, não tem como você falar assim, ai, achei que ela estava querendo. Cara, você vê, o corpo fala, a pessoa fala, o jeito que a pessoa se comporta, se manifesta. Não tem como você falar, não, mas ela super estava afim de mim. Não, não estava. Se ela tivesse, ela não tinha te dado esse fora, provavelmente. Então, é muito mais sobre o quanto você se sente num lugar em que você pode infringir essas regras, em que você passar por cima de algumas coisas em relação ao respeito e ao limite é ok e é aceitável, afinal de contas você é um homem, ela é uma mulher e faz parte, Tinha um né? poder hierárquico também, que eu acho que ajuda, porque uma open é o uma assédio pessoa... é sobre isso. Né? Daniel, o assédio é sobre isso, sabe? Se você é um cara que me vê passando na rua e você faz um comentário sobre mim, talvez eu não me sinta bem e talvez isso não seja maneiro. Mas não é algo que eu vou pra casa pensando, ai meu Deus, esse cara fez um comentário sobre mim. Como eu vou viver agora? Agora, se você vai pro seu trabalho e o seu chefe fala, nossa, essa roupa te caiu muito bem. E depois ele tenta ficar com você e você não fica, você volta pra casa pensando, será que eu vou perder meu trabalho? E assédio é sempre sobre isso. Assédio é sempre sobre eu não poder dizer não. Eu não poder contestar. Quando esse comediante tentou ficar comigo, isso é uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre tento explicar para as pessoas. O problema não é a primeira abordagem. O problema não é você chegar e tentar ficar comigo. O problema não é você chegar e falar, nossa, como você tá bonita. O problema é você entender tudo o que compõe essa situação. Se você é o chefe da empresa e eu sou a subordinada, a mulher que está muito abaixo, que a gente não tem nenhum espaço para esse tipo de troca, e você chega e comenta sobre a minha roupa, talvez não seja legal, sabe? Ou se você é o meu melhor amigo, se você é um cara que eu sempre troco ideia e você fala, nossa, essa roupa ficou super boa em você, não vai ser um problema, sabe? Então, são tantas equações que fazem aquilo ser ou não problemático e que a gente fica sempre numa discussão subjetiva que fica tipo, mas o que é assédio? O que não é assédio? Sente. Se coloca no lugar do outro. Sabe? Você nessa mesma situação, como você ficaria? Como a pessoa reagiu quando você falou? Não é tão difícil assim. Não é uma coisa tipo, nossa, que enigma saber se ela quer ou não ficar comigo. Cara, é você sentir. Você joga uma coisa e você sente. Você joga outra e você sente. Não teve retorno 1, 2, 3 vezes, você para. E é isso, e aí você parte pra outra e vai tentar outra coisa, sabe? Mas a questão é, se existe um poder, uma hierarquia, se existe um cara que é o meu chefe, ele mostra claramente que ele está afim de ficar comigo e eu não quero ficar com ele, eu corro o risco de perder o meu emprego. Não é sobre algo tão difícil de entender quando eu digo que, eita, se eu não ficar com o meu chefe, talvez eu seja demitida. É o pensamento que passa na cabeça de muitas mulheres. E o assédio no trabalho é muito recorrente. E é isso. Tudo bem você flertar, tudo bem você querer ficar com uma colega de trabalho, sabe? A questão é entender até onde é receptivo e até onde aquilo não é invasivo. Ela não é pra ela ficar com você porque ela se sentiu na obrigação ou porque ela ficou com medo de alguma coisa. É pra ela ficar com você porque ela quer ficar com você.
E é isso. E ela pode querer ficar, sabe? Tá Acontece tudo bem. às vezes. Exato, tá tudo bem ela querer ficar com você. É. Mas a maior questão é a gente tentar entender essas influências. Eu era uma pessoa que tinha acabado de entrar no meio, nem entrado no meio ainda, era meu primeiro show. Meu primeiro show. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. E eu não fazia ideia de como era o meio. Eu não tinha a quem contar o que tinha acontecido. Tanto que aconteceu, eu não contei pra ninguém. Eu só contei pra menina que morava comigo, porque ela me viu chegando em casa apreensiva, falando, meu Deus, o que acabou de acontecer? Sabe? E a história com esse cara não é uma história única, não é uma história que aconteceu uma vez na minha vida, é uma história que aconteceu muitas. Mas a pergunta que eu faço é, por que eu preciso passar 10 vezes por essa história? Porque essa história é normal pra mim, não é normal pra você, sabe? E é sobre isso. E aí a questão é, aconteceu isso, que não foi legal, que não foi ok, tanto que eu fui fazer um segundo show com medo, mas eu queria muito fazer. Porque aí é a Giovana das metas, é a Giovana do foco, falando, temos que fazer o máximo de shows possíveis, aconteça o que acontecer. Com o mesmo cara. Exato. E aí mas você foi meio tipo, será Não, que eu devo ou você ainda não tinha Eu fui se com muito cu na mão. Entendi. Quando esse cara tentou ficar comigo e eu falei, não quero, e ele continuou insistindo, eu ainda não tinha total clareza que aquilo era um assédio, mas eu tinha clareza que eu estava desconfortável. E essa é a primeira clareza de que aquilo não é legal e que aquilo não tá certo. Se você está desconfortável, não está legal. Quando está bom, você não está desconfortável. Você tá feliz, você tá trocando ideia. Eu tô aqui no papo com você já tem um tempão e pra mim tá sendo ótimo. Eu não estou nada desconfortável. Então, eu não tô aqui por uma pressão ou porque vocês me obrigaram. Não, eu tô super feliz de estar aqui. Pra mim tá sendo muito maneiro. Então, a partir do momento que passa a existir um desconforto, que passa a existir uma... Sabe? Eu vivi uma situação muito parecida com outro cara da publicidade, que era um cara que tinha dirigido propagandas comigo. Quando ele foi me deixar em casa, ele veio tentar ficar comigo depois de a gente ficar um dia inteiro. Almoçou junto, tomou café, conversou sobre isso, conversou sobre aquilo. E eu estava fazendo network. Na minha cabeça, eu tava tipo, cara, tô conhecendo um cara massa, trocando uma ideia massa, com alguém que pode me gerar trabalhos, com alguém que tá me conhecendo melhor, que pode me botar numa propaganda, que pode me indicar pra um trabalho X. Que legal. Até que chegou um momento do dia, depois de 7 horas com esse cara, eu percebi que ele só queria me comer. Quando depois de 7 horas você percebe que o cara só quer te comer, você fica tipo... E aí? Então quer dizer que tudo que aconteceu até agora não era sobre eu ser legal, não era sobre ele ver talento, não era sobre o quanto eu posso ser boa pra ele, não era nada sobre isso, era sobre só ele querer me comer. E é extremamente frustrante pra você, sabe? Então... Eu vivi uma situação muito parecida com outro cara num rolê desses. Só fazer um parênteses que eu acho importante isso. Eu acho que quando você percebe isso, eu acho que rola na sua cabeça, não que seja verdade, quase que uma invalidação daquele todo talento que você falou. Não, tô sendo reconhecida. E quando você fala disso, você fala, mano, isso pra quê? Não é isso, é outra parada. Que é horrível, mas era só pra... Total, mas é muito isso que muitas mulheres vivem. Eu te garanto que tem muitas mulheres que hoje estão num conflito dentro do trabalho delas, que é, eu sou boa ou eu sou gostosa? Caralho, que merda de dúvida é essa, sabe? Você pode ser boa, você pode ser gostosa, mas assim, uma coisa não tem que ser confundida com a outra, sabe? A sua qualidade, o quanto você se empenha no seu trabalho, o quanto você é talentoso, o quanto você se dedica, é um ponto. O quanto você é bonita, ou gostosa, ou atraente, ou sei lá o quê, é outra questão. E elas estão completamente separadas, sabe? Então, assim... Esse cara poderia até mais pra frente vir a me achar interessante e a gente poderia talvez até ficar ou não. E esse cara também tinha esposa, porque é muito fácil quando você tem uma esposa você fazer isso. Então, assim, esse cara também tinha uma esposa, mas assim, o rolê inteiro era eu querendo ser uma profissional interessante e querendo ser uma pessoa legal pra ele trabalhar. E até que chegou um momento que eu descobri que ele não tinha interesse nenhum na minha carreira, no meu trabalho, na minha profissão. Ele só queria saber se eu ia dar pra ele. E aí, quando isso acontece, cara, é muito triste, assim. É muito chateante, sabe? E aí, o meu rolê com essa questão dentro do stand-up foi exatamente isso. Foi um cara que eu troquei muita ideia, chegou a fazer uns comentários machistas na hora, mas a gente deixa passar batida, porque, tipo, todo mundo faz comentário machista. E aí, quando ele foi me deixar em casa, ele quis ficar comigo, eu não quis, e a partir dali eu comecei a me sentir desconfortável, comecei a ficar com medo.
E eu lembro que a minha primeira reação foi: será que eu vou ter esse segundo show? Porque eu tive o primeiro show, né? Não, mentira, eu nem tinha tido o primeiro show ainda. Eu ia ter o primeiro show. E eu fui conversar com ele pra esse primeiro show. Não era nem o segundo, era será que eu vou ter o primeiro show? Eu fui conversar com ele e eu pensei, será que eu vou ter esse primeiro show? Porque eu não fiquei com ele. E ele me prometeu, antes disso tudo, ele me prometeu os shows. Ele me prometeu 2. O primeiro show e o segundo. Só que aí eu não quis ficar com ele. E aí eu pensei, e agora? Será que vai ter esse show? E será que vai ter o segundo? As pessoas de fora, elas enxergam com a opinião e com pontos de vista da sociedade. Que é machista, que é patriarcal, que é escroto. Então, a gente, até hoje, a gente vê mulheres que não querem ter filhos, que são questionadas. Tipo, mas você não vai ter filho, você não vai ser uma mulher de verdade. Ah, mas você vai sair por aí de vestido, você quer ser respeitada, você não devia estar de vestido. São questões tão subconscientes, tão não planejadas, são visões e apontamentos, assim, nada racionais, que a gente simplesmente reproduz. Eu vejo nos meus vídeos, eu posto um vídeo falando sobre machismo e a pessoa me responde dando uma resposta com 10 coisas machistas. E eu falo, ela não entendeu. E é isso, ela não entendeu. E até ela entender, ela vai continuar dizendo as mesmas coisas. E quando a gente trata de uma situação sobre as mulheres relatarem ou denunciarem abuso, assédio, agressão, uma série de coisas, é sempre sobre um comportamento social de não foi bem isso. Ah, mas também... Ah, mas olha só, não sei o quê. É sempre sobre isso. Eu vi esses dias um comentário no YouTube que eram homens falando assim, porque hoje em dia as mulheres falam qualquer coisa e todo mundo acredita. E a versão delas é a verdadeira e os homens são os mentirosos. Aí eu respondi pra ele assim, nossa, me convida pro seu mundo. Eu quero muito fazer parte dele. Porque, não. O que acontece é, os homens sempre estão certos e as mulheres sempre são loucas, mentirosas, elas perseguem. O cara que me assediou diz até hoje que eu persigo ele. Gente, qual é o interesse que eu tenho em perseguir um anônimo? Nenhum, desculpa, eu vou ser muito sincera. A carreira que eu tenho hoje, o trabalho que eu conduzo hoje, eu não preciso seguir esse cara, eu não preciso ficar atrás desse cara e falar, porque você não sei o quê, olha o tanto de fama que eu vou ganhar em cima de você. Quando eu postei o vídeo, as pessoas me perguntaram, quem é? Eu fiquei assim, gente, eu não vou falar quem é, porque eu não quero que esse cara fique famoso. É verdade, porque eu sei que eu tenho mais fama e mais poder hoje do que esse cara hoje. E eu só tô podendo falar hoje por causa disso. Se eu não tivesse o status que eu tenho, se eu não tivesse ocupando a oposição que eu ocupo, eu ia falar o quê? Pra quem? Eu não ia falar nada. Eu falei e teve uma grande repercussão e ainda assim resultado nenhum aconteceu. E não vai acontecer. E é sobre isso. É sobre as mulheres começarem a ganhar alguma voz, algum poder e alguma posição e ainda assim a história ser a mesma, sabe? Então, a minha questão sobre esse assédio, sobre tudo isso que aconteceu foi... O cara foi extremamente invasivo, eu fiquei mal, eu não tinha ninguém na época, eu não tinha a quem recorrer, eu não tinha a quem contar, eu não tinha um juizado pra falar, gente, aconteceu isso aqui comigo. Nada. Era o meu primeiro show. E aí eu fiquei com muito medo de não fazer esse show. Eu fiquei com muito medo de não fazer o segundo show. Eu tenho certeza que você não passou por isso, que você não passou por isso, que nenhum outro cara passou por isso. E aí, quando eu consegui fazer esses shows, eu saí fora desse cara, eu nunca mais fiz nada com ele. Eu ainda me submeti a isso porque eu precisava dele pra fazer essas paradas. E as pessoas novamente vão olhar e vão falar... Mas se você passou por isso, você não ia lá fazer isso com ele. Ah, mas você foi fazer o show com ele sabendo que ele te assediou. Eu só tinha essa possibilidade. Eu não tinha outra opção. E eu queria que o meu trabalho desse certo. Então, é sempre sobre a mulher recorrer ao que ela consegue. E as pessoas dizem, mas não sei o que, não sei o que. E aí, eu fiz e depois de um ano ele me boicotou.
quando ele me proibiu de fazer o show, e eu ainda não ocupava o lugar que eu ocupo hoje, e eu ainda não tinha os seguidores que eu tenho hoje, eu já botei a boca no trombone, e você lembra, várias pessoas do meio lembram que eu contei tudo o que aconteceu, que eu trouxe a história à tona, e eu falei, gente, é esse rolê, isso tá errado, e eu não estou me sentindo bem, esse cara tá me proibindo de trabalhar. Você já foi proibido de trabalhar? Você já foi proibido de trabalhar? Vocês não foram. Esse cara tá me proibindo de trabalhar porque eu não dei pra ele. É sobre isso a nossa conversa, sabe? E aí, o que aconteceu é, esse cara me proibiu, eu fiz um grande auê, eu promovi uma reunião entre as mulheres, que dentro da pouca lucidez que eu tinha na época, eu falei, acho que reunir as mulheres talvez seja bom pra gente debater o que é a melhor solução pra esse problema. E as mulheres também fizeram parte desse pensamento, porque, cara, as mulheres estão inseridas no sistema, sabe? Mas foi misto? Ou foi todo mundo... Não, a reunião com as mulheres foi... Muitas me apoiaram. Comediantes todas, né? É. Muitas me apoiaram. Algumas falaram, poxa, sinto muito, mas eu preciso fazer show com ele. Mas a questão não é sobre as mulheres terem ou não me apoiado, porque as mulheres que não me apoiaram são mulheres que estão só se submetendo às condições que elas conseguem estar, e são mulheres que estão só reproduzindo o que elas sempre escutaram. Eu não estou aqui para culpabilizar nenhuma mulher, sabe? Eu quero abraçar essas mulheres e eu quero falar, tá tudo bem, a gente vai passar por isso e vai tá tudo certo. Mesmo você sendo fã do Bolsonaro, eu vou escutar você. Por isso que eu chamei mulheres que não concordavam comigo e que não se parecem nem um pouco comigo. Porque é isso. Eu sei que você passa por isso. Eu sei que você passa por isso. Eu sei que você também passa por isso. Então, a gente se abraça por todo mundo que passou por isso. Não importa se você concorda ou não, se você agiria igual ou não. A gente passou por isso. E é isso que eu quero trazer. E é isso que eu tô tentando colocar em prática na minha vida. Mas óbvio que não ter tido o apoio dessas mulheres, óbvio que não ter me sentido realmente validada nessa situação me deixou muito mal, muito mal. Eu voltei pra casa muito mal, eu voltei pra casa querendo me matar, não é papo, não tô fazendo drama, eu voltei pra casa muito mal, chorando muito, assim, tipo, depressiva mesmo. E a grande questão que eu trago é que à medida que o tempo foi passando e a impunidade desse cara está à tona até hoje e nada aconteceu, eu fui entendendo que o buraco é muito mais embaixo. Quando eu falo para vocês que tem muita coisa que me incomoda hoje na sociedade, não é só sobre eu ter percebido algumas coisas, é sobre eu ter sentido na pele como o sistema funciona. E é sobre cada vez mais eu entender como cada pessoa é lida e como cada situação é levada, sabe? Eu ouvi um podcast que se chama Praia dos Ossos. Ah, eu ouvi, muito bom. Da Piauí, né? É. Um podcast que conta a história da... Ângela Diniz. Ângela Diniz. Que é... Eu vou contextualizar. Se eu ouviu, não. Eu vou contextualizar. É um podcast em que a Ângela Diniz, ela é assassinada pelo marido. Isso há algumas décadas atrás. Namorado, né? Não era tão marido, era chamado Doc Street, que inclusive morreu há meses atrás. Morreu? Morreu. Olha, coisa boa. Nem tudo é uma desgraça, Giovana. Olha, motivo para me cancelarem. Estou achando ótima a morte de um homem que foi inocentado por matar uma mulher. Eu acho morte de muitas pessoas muito boa, sem motivo. Acho que isso não é motivo para cancelar. A história desse podcast é... A Ângela Diniz foi assassinada pelo namorado, marido, enfim, não importa o status social, era o cara que era parceiro, que se relacionava com ela. Ela foi morta por esse cara. E esse podcast tem vários episódios. Cada episódio retrata parte do sistema. Quando eu digo que o racismo, o machismo ou qualquer outra coisa são camadas, é porque é isso. Vai desde a coisa mais fácil de ser lida, que é tipo vagabunda, macaco, não sei o quê, até coisas muito subjetivas e coisas que você não consegue perceber se você não parar para refletir mesmo. E aí o que aconteceu nesse podcast é a história dessa mulher. Ela foi assassinada pelo cara. Esse é o fato. É só esse o fato. E, ao longo da história, esse cara vai sendo escutado, esse cara vai sendo ouvido,
esse cara, as pessoas começam a escutar a versão da história dele, as pessoas começam a escutar os problemas dele, e essa mulher começa a ser vista como uma mulher problema. Porque ela é uma mulher que se posiciona, porque ela é uma mulher independente, porque ela é uma mulher que se acha bonita, porque ela é uma mulher que, dentro dos padrões sociais, é uma mulher sexy, porque ela é uma mulher que não, sabe assim, que tinha uma série de coisas que, para nossa sociedade machista, é visto como uma vagabunda, Promíscua, como né? promíscua, como uma mulher que fez por merecer. Indomável. Indomável, eles usam essa palavra, indomável. E aí, quando chega no final da história, o resumo é: esse homem vira a vítima. E essa mulher vira a vilã. O podcast inteiro e a história inteira é sobre uma vítima que virou vilã e um agressor, um assassino que virou vítima. E tudo se resume ao sistema social. Tudo se resume a como essa mulher é vista. Até alguns anos atrás, a lei dizia que se você traía o seu marido, você poderia ser morta. A não ser que o cara que foi o amante seja um cara com mais poder do que você. Caso contrário, ele tem um aval para te matar. Afinal de contas, você foi uma mulher promíscua, você foi uma Feriu mulher a honra. que feriu a honra deste homem. Isso a gente não está falando sobre 2 séculos atrás. Isso a gente está falando sobre alguns anos atrás. Então, todo esse podcast é sobre isso. E quando você escuta esse podcast, e eu sendo mulher, quando eu escuto esse podcast, eu vejo que esse podcast não é nada antigo. E eu vejo que essa história não está nem um pouco longe do que acontece na vida real. Na vida real, o que existe é: os homens são inocentados, os homens, a culpa deles é diminuída e eles são mais compreendidos, e a mulher é julgada. Não importa o que ela faça, não importa o que ela haja, não importa o que ela seja, ela é julgada. A questão da Dani Calabresa é: a maior parte das pessoas ficou do lado dela, mesmo tendo a informação de que o Márcio Smelling é um cara influente, que é um cara relevante no rolê, e isso e aquilo. A maior parte ficou do lado dela, e ainda assim tinha uma parte do lado dele, mesmo com todas as provas e mesmo com toda a história favorável a ela. E o que aconteceu agora é: ele pegou alguns prints em que eles têm conversas mais informais. E eu conheço pessoas que estão inseridas nesse meio, conheço pessoas que conhecem a história de perto, que conhecem as pessoas envolvidas de perto, e que falaram: cara, ele estimulava esse tipo de conversa. Ele estimulava conversas com uma conotação, conversas que às vezes iam para um viés mais descontraído, num viés de flerte. E eu, como mulher, entendo completamente isso. Tem caras que eu converso que às vezes levam a conversa mais para uma brincadeira, que às vezes jogam uma piadinha. Se colou. Que às vezes falam um negócio tipo: mas e se você me mandasse um nude? Sabe? Sutil. É sutil. Mas aí, se você pega o print só da sua parte, parece que eu tô sendo muito conivente com você. E parece que eu realmente queria muito dar pra você e que tinha alguma coisa no ar. Mas a gente tá falando de pessoas que às vezes são mais articuladas e de pessoas que realmente falaram: olha, talvez se eu tiver um print que mostre isso, isso me ajude. É muito mais fácil você vencer quando todo mundo já tá do seu lado. E quando a gente fala de mulheres assediando homens, é todo mundo estando do lado dos homens. Isso não existe nenhuma questão, não é uma dúvida. A gente tem que ter 10 mil provas pra mostrar que o que aconteceu é verdade. Os caras precisam de uma prova pra dizer que a gente é mentirosa. É sempre isso. A história da Dani é isso. O nude que o Márcio Smelling fala lá é um nude que ela mostrou numa roda em que já tinham outras pessoas, que ela só mostrou tipo: olha essa foto aqui. Aí ele viu sem querer. E aí depois ele fala: porque você me mostrou um nude. E aí fica parecendo que ela mandava nudes pra ele. E fica parecendo, sabe, que ela super tava dando em cima dele. E que ela super tava, tipo, fazendo um jogo de flerte com ele. Olha minha teta aqui, olha não sei o quê. Não era isso, sabe? É sobre muito mais o cara criar uma atmosfera em que parece que tá sempre meio que rolando um clima, em que parece que tá sempre meio tendo um chaveco no ar. Olha, parece ter uma possibilidade aqui. E você vai cedendo, e você
que engraçado, é isso mesmo, não sei o que. Né? E aí, quando você vê, a pessoa tira o print só da parte dela. E da parte dela parece muito ok. E quando eu fui ver as minhas conversas com o cara que me assediou, ele fala assim, logo depois que eu subi pro apartamento, ele fala assim, mas não é um desrespeito. Porque eu falei assim, você tem que entender que algumas coisas são desrespeitosas. Eu falei isso pra ele. E ele disse, mas não é um desrespeito beijar. Essa é a frase dele. Uhum. Não é um desrespeito beijar. Ou seja, na visão dele, eu sou obrigada a dar um beijo. Porque um beijo não é desrespeitoso. E eu falei, então, se a outra pessoa não quer, é sim. E mandei um ha. Se as pessoas verem esse print, as pessoas vão dizer, mas você mandou ha. Uhum. Você super tava fazendo um jogo e querendo ficar com ele. Ele era o cara que ia me dar um show. Ele era o cara que era a única possibilidade de trabalho naquele momento da minha vida. Uhum. Você não podia desagradar e, tipo, você cortar tão seco que talvez ali eliminasse uma possibilidade. É sempre sobre isso. As mulheres que são assediadas e as mulheres que muitas vezes não falam, elas muitas vezes parecem, se você olhar só um recorte da conversa, elas parecem que elas estão sendo convenientes e elas parecem que elas estão gostando daquilo, mas não é que eu tô sendo conveniente ou que eu tô gostando. É porque se eu não agir dessa forma, acabou pra mim. Uhum. Você não vai me dar essa oportunidade. Você não vai me dar esse emprego. Eu não vou ter esse show. Eu não vou ter essa vaga. Sabe? Então eu não consigo me posicionar de verdade. E a maior questão é, quando eu consigo me posicionar de verdade, que é o que aconteceu agora, depois de eu ter 270 mil seguidores, depois de eu entender que a minha profissão não depende dos caras do meio, que eu posso tocar o meu rolê sozinha, ainda assim, quando eu vou fazer o vídeo que eu fiz, o meu cu fica na minha mão. Porque eu penso nessa história. Eu sofri assédio, eu sou a vítima da história, eu fui boicotada de fazer um show. Não, eu não fiz nada de errado em nenhum momento. Nada. E nessa história sou eu postando um vídeo contando o que aconteceu com o meu cu na minha mão. Com medo de sofrer uma retaliação e de acabarem com a minha carreira. É sempre isso. É sempre a mulher com medo do que pode acontecer por ela falar da merda que o outro fez. E aí, enquanto for sempre esse cenário, enquanto for sempre essa repetição, porque o cara sempre é ouvido, o cara sempre é impune. Não, mas veja bem. Eu escutei isso. Eu escutei. Mas você está reclamando de assédio, mas olha a roupa que você faz show. Que roupa? Uma saia e uma blusa? Eu não posso fazer show de saia e blusa? É isso? Uhum. Senão... aí tá tudo bem. Mas e daí, né? E se fosse de biquíni? Pois é. Então, não tem nada a ver. Pois é, exatamente. Só que a questão é, a gente sempre parte desse ponto em que a mulher é machista. E essa distorção de a vítima vira o vilão e o agressor, o assediador, o assassino vira a vítima, acontece o tempo inteiro. A gente só não vê. A gente só não percebe a dinâmica. Mas acontece o tempo inteiro. Uhum. E eu acho que é importante a gente ter essas conversas mesmo em plataformas e de maneira aberta, porque aqui é bom que também não tem propaganda, não tem nenhum viés do canal, é que somos nós dois, pessoas querendo ouvir também, que a galera tem pra falar, e é importante que, por exemplo, eu acho que a gente tentou interromper o menos possível, porque eu acho que é um lugar que eu não sei, eu só quero te entender. E deixando você falar, talvez você explique mais. Por exemplo, várias vezes eu falei, mas e tal? E você explicou logo em seguida e tal. Então eu acho legal que você tenha a coragem pra falar. Eu acho importante que não tenha... agora é o break. Dá uma seguradinha, sabe? Nessa sua dor aí. No próximo bloco a gente vai revelar o nome dele. O comediante, assediador. O Mr. S, né? Mas é isso, porque... por exemplo, às vezes eu falo com o Humberto que na rádio acontecem umas coisas do tipo assim... ai, ela morreu e foi muito triste, não sei o quê. Só um minuto. Decolar pra você com uma super promoção. Interrompe no meio, uma coisa mó dolorosa, a carne viva da pessoa ali. O cara corta pra Decolar, viaja pra Cancún, 12 vezes de 550. Vai se fuder, entendeu? O cara falando sobre racismo, né? A vida na favela é foda. E Decolar Cancún, tá aí. Pra você que conseguiu o 13º, porra, show de bola, hein? Então eu acho que é legal, assim, porque às vezes esse tipo de fala, discurso vem numa tsunami e a pessoa tem que falar, e eu gostei pra caramba, porque
Você falou, acho que você não segurou, assim... É, lógico, teve coisas que não dá pra falar. Mas, assim, você falou tudo que precisava ser falado. E eu acho que é um... Eu sei que, às vezes, é duro. Você fala, puta, não vai mudar. Isso aqui não vai... Mas é difícil perceber... Mas eu acho, né? Que aos pouquinhos, esse tipo de pequenas batalhas, você vai melhorando a parada. É que nem criança, tá na né? transição. Exato, entendeu? Vai doer, vai se desconfortar, óbvio. Mas é Isso. necessário, né? E esse é o objetivo da conversa, eu acho, que era isso, tipo, ao invés do cara que assistiu ficar reclamando, ou da mulher mesmo que assistiu e não concorda, que pensa diferente, cara, só ouve e tenta absorver alguma coisa disso. No seu dia a dia, de repente amanhã, de repente daqui 20 anos vai mudar um pouquinho. Cara, eu acho que esse é o objetivo. se a postura das pessoas fosse vou ouvir e tentar entender, se esse fosse o primeiro pensamento, a gente estaria muito evoluído como sociedade, assim, falando bem abertamente.